This is Raven Beats. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Com o Jovem Cast, onde a inovação e o empreendedorismo você encontra aqui. Eu sou o Nil. E eu sou o Valesco e a gente está aqui com mais uma edição, mais uma gravação do Com o Jovem Cast. E hoje temos um convidado super mega especial que com certeza você já conhece o produto dele aqui em Guarapuava. Com vocês, Thiago Boleta. Thiago Boleta. Prazer, tudo bem, pessoal? Cara, é um prazer ter você aí, Thiago Boleta, né? Já vamos começar Boleta, falando assim, né? porque eu falo Thiago, parece que eu não associo pro O boleta é o que eu mais ouço, né? Meu nome é Thiago, mas é boleta pra cá, boleta pra lá, tanto que virou o nome da marca, né? Virou a marca já de acordo com o teu apelido, né? Uhum. Pô, um prazer ter você aqui hoje, cara. Obrigado. A gente, quando falou de fazer esse case de negócio, a gente pensou muito no teu produto, na tua marca, porque eu acho que eu conheço tua marca já faz um tempinho e eu vi como é que estava ela no início, quando eu conheci uns 6, 7 anos atrás e ver o que ela se tornou hoje. Cara, fico muito feliz de estar hoje tendo essa entrevista, né? Com certeza. E, pô, antes de tudo, pô, só gratidão, Boleto, porque o teu cookie, cara, é a coisa mais deliciosa do mundo. Culpa dele que a gente engorda, né, cara? Pô, daí, se você mora em Guarapuava e ainda não conhece o cookie, você tá louco, você tá ficando doido. Mas, meu Deus, quem que não conhece aqui em Guarapuava, né? Mas absurdo. Boleta, pra quem não conhece você, o Thiago, se apresenta aí pra galera. Fala um pouquinho aí quem que é o Boleta aí pra galera entender, porque às vezes o pessoal conhece o cookie, mas não conhece o por trás a história. Aí. De onde que você veio, né? Então assim, ó, meu nome é Thiago Cruz de Almeida, eu tenho 27 anos e eu sou natural de Santos, litoral de São Paulo, né? Então assim, eu tô um pouquinho longe de casa. Um pouquinho, não tem praia aqui, né, cara? Não tem praia, tanto que quando eu vim pra cá, a galera fala, você é louco, pra onde você tá indo? Mas assim, eu vim pra cá, pra Guarapuava, tem cerca de 7 anos. Agora em setembro tá fazendo 7 anos que eu tô aqui. E assim, eu comecei a fazer isso aqui não foi com cookie, foi com biscoito amanteigado. Então lá em Santos eu fazia a faculdade de nutrição. Cursei 2 anos e meio da faculdade, eram 4 anos. Eu comecei fazendo biscoito amanteigado, tinha uma ONG que era a Casa Esperança. E aí tinha um projeto da faculdade junto com essa Casa Esperança e lá tinha uma cozinha de panificação. Era uma cozinha profissionalizante, onde eles profissionalizavam os pais, os responsáveis pelas crianças que estavam ali recebendo tratamento, e eu participava ali por causa da faculdade. E ali tinha um biscoito amanteigado, uma receita super simples de farinha de trigo, manteiga, açúcar e sal. Na época eu estava procurando emprego, estava procurando estágio remunerado, não deu. Era final do ano, eu fui no shopping, levei currículo em várias lojas, porque eu falei, final do ano eu consigo um empreguinho, né? Não deu certo também. Grana, né? E aí eu tinha essa receita do biscoito, eu falei, eu vou começar a fazer biscoito amanteigado. Comecei ali a fazer, fiz bem pouquinho, coloquei num saquinho plástico, feixezinho metálico, levei para a faculdade e começou a vender. Então assim, foi dessa forma que começou tudo. E aí foi evoluindo, a gente vai aqui conversar, mas tudo começou assim, dessa forma. Você começou já ali, esse projeto era um projeto da faculdade, social, ou você podia rentabilizar em cima dele? Ele era assim, um projeto de extensão, entendeu? E aí assim, ele era livre, sabe? Tanto que quando eu tava lá, eu até perguntei, tipo assim, eu posso pegar essa receita e tudo mais? Peguei a receita, fiz uma adaptação, comecei a pesquisar bastante na internet, porque eu sempre gostei de receita, de fazer receita e de pesquisar receitas. Sim. Porque assim, numa receita, por exemplo, como o do cookie, se você mudar uma coisinha, você tem um resultado muito diferente. Então ali quem mexe com cozinha, com produção, é quase que uma alquimia de ingredientes ali, né? Você começa a entender que tal ingrediente faz aquilo na receita, e aí você, de forma natural, você quer começar a testar. Porque e se eu colocar mais isso, se eu colocar mais aquilo? Então, dessa forma, essa curiosidade, além, é claro, da necessidade de ter uma renda ali, eu fui unindo a questão dessa paixão por cozinha, pela panificação e pela questão de eu precisar de uma renda. Então, testando ali, testando aqui, eu ia levando isso basicamente para as pessoas que eu tinha ali na faculdade, os colegas da faculdade, e comecei a vender com eles ali. E, Boleta, eu acho que todo mundo se pergunta, né, como é que o Boleta veio parar em Guarapuava, Pois é. né, cara? O cara de Santos. Como que veio chegar aqui? São Paulo, né? Veio parar em Guarapuava. Pois é.
Cheguei aqui inicialmente porque eu vinha visitar o meu amigo Gabriel, então meu padrinho, o pai dele, já tinha vindo umas 2, 3 vezes pra cá, mas eu vim de fato pra cá porque eu me apaixonei, né? Você vê, né? Então, O que o amor não faz? Vinha um dia pra cá, tinha a festa do meu amigo à noite, a gente se preparando e tudo mais, eu ia ficar uns 3 dias. Acabei conhecendo a Laura nesse dia, não tinha nada certo com ela. Voltei pra Santos, a gente foi trocando ideia, conversando e tudo Você mais. vê, né, cara, olha a distância e... Uns 1.000 quilômetros aí, isso. Mais de 1.000 quilômetros, né? Dá uns 1.000 quilômetros. E assim, nessa época eu tava vendo que eu não queria terminar a faculdade porque eu não me via atuando como nutricionista, sabe? Você já gostava da área de alimentação? Gastronomia. Já, sempre gostei. Tipo assim, eu acabei entrando em nutrição porque na época eu tinha emagrecido, a gente vai falar disso aí, da questão do nome, do boleto e tudo mais, mas eu tinha mudado, assim, toda a questão de hábitos, então isso estava muito na minha cabeça, acabei entrando no curso de nutrição, eu gostava, mas não era lá aquelas coisas, pelo menos pra mim. Eu tava pensando em trancar a faculdade e sair da casa dos meus pais porque eu queria me virar, sabia que se eu permanecesse ali na casa deles, pelo menos pra mim seria muito cômodo, então... Fica muito na zona de conforto, Então eu teria que né? sair ali pra eu me virar mesmo. E aí juntando tudo isso, eu conheci ela, me apaixonei e a gente conversando. Eu acabei vindo aqui pra Guarapuava, assim, sem ter nada certo, totalmente na loucura. Uma mão na frente e outra atrás, né? Bem assim, empolgado e como é que eu posso dizer? Meio na loucura, né? Então assim, foi uma coisa que sim, deu super certo. Então já são 7 anos isso aí. Isso aí viabilizou diversas coisas na minha vida, inclusive o cookie do Boleta ser o que é hoje, sabe? Então eu vim aqui para Guarapuava. Antes de vir eu fiz minha produção recorde, que foram 72 cookies. Demorei cerca de 5, 6 horas para fazer. Você fez uma produção para vender, para juntar a grana? Isso, eu vendi algumas coisinhas, aí eu fiz essa produção que eu trouxe para cá e vendi isso pro pessoal que estava aqui, que algumas pessoas ou outras já conheciam o cookie. Então, porque nessa época eu fazia, mas assim, eu tinha começado a fazer há pouco tempo. Eu não tinha essa pretensão de transformar aquilo numa empresa e tudo mais. Era algo que eu gostava de fazer, eu sou suspeito para dizer, mas é muito bom, e as pessoas reconheciam essa qualidade. Então, por meio daquilo ali eu tinha uma renda, sabe? Então era aquela forma ali que eu tinha para gerar a minha renda. Então assim, eu acabei juntando tudo, vim para cá, acabou dando certo, sabe? E nisso eu tinha ali o cookie, mas não era algo que eu já estava trabalhando focado totalmente naquilo, sabe? Sim. Você começou a fazer cookie quando você veio pra cá, você estava fazendo, só que você trabalhava em outras coisas também, né? Quando eu vim pra cá, assim, eu tranquei a faculdade, eu até tentei transferência pra cá, acabou não dando certo, que eu pensei, eu posso até finalizar o curso e tudo mais. Não deu certo, tranquei a faculdade, não comecei outra coisa. E aí eu fazia os cookies. Só que assim, eu não conhecia o pessoal da cidade, não conhecia a cidade, eu estava em território assim desconhecido e eu não tinha a questão do cookie, não estava bem estabelecida na minha cabeça o que eu queria. Então eu comecei a fazer, parei várias vezes, porque aquilo não era suficiente para eu poder me manter, sabe? Então eu comecei arrumava um bico ali, comecei a arrumar trabalho em outro lugar. Trabalhei como garçom aqui no Santa Cruz, depois lá na Vila Carla, no CDTEG, e depois eu voltei a fazer cookie também. Mas assim, eu fiquei alguns grandes períodos sem fazer o produto. E essas paradas, era porque você dava meio, você parava porque, digamos assim, você queria procurar para fazer mais dinheiro, não estava vendendo muito naquela época? Por vários fatores, mas assim, o que eu ganhava só com o cookie não era suficiente, eu ainda não tinha diversos conhecimentos e eu não sabia muito bem ao certo como levar aquilo para frente, entendeu? Eu não sabia de todo o potencial que tinha ali dentro, que o potencial que a gente vem vendo hoje, eu não enxergava aquilo e assim, as contas elas também não esperavam, então assim, eu precisava ter aquela renda eu precisava ter uma renda mínima para poder pagar minhas contas, arcar com aquilo ali, sabe? Então, nessas indas e vindas eu voltava sempre porque aquilo ali brilhava meus olhos. Aquilo ali era uma coisa que eu sabia fazer muito bem e que as pessoas pediam. Uma paixão e você tinha esse reconhecimento, né? Quando as pessoas... E aí, volta e meia, eu ia lá e voltava. Até uma vez que eu estava trabalhando, não estava dando muito certo, eu saí daquilo ali e eu pensei, eu tenho aquilo, eu tenho o cookie, entendeu? Eu
tenho a minha receita, eu preciso voltar a fazer aquilo. Então eu saí, voltei a fazer, um pouco antes de eu sair eu comecei a fazer já, né? Aí depois que eu saí eu peguei aquilo ali e falei, eu agarrei aquilo, é agora. Depois de sair eu nunca mais parei, então depois disso não teve pausa. E assim, eu tava ganhando menos do que eu ganhava antes como garçom, mas eu tava fazendo algo pra mim, sabe? Eu não sabia onde que eu ia chegar, onde que aquilo ia me levar, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo e aquilo ali me daria bons frutos, sabe? Então eu fui trabalhando em cima daquilo. Você é muito legal, né? E você começou fazendo isso como uma renda extra, né? Na verdade, como a minha única renda ali era no começo. Eu precisava, que no começo eu morava com meus pais, lá em Santos. Só que eu queria aquilo ali pra mim, sabe? Eu queria algo que eu pudesse me bancar e eu ser independente pra mim. Já tava na hora, sabe? Bem no comecinho da faculdade. E quando eu vim pra cá, teve essa questão, já não morava mais com eles, eu tinha que me virar, entendeu? Bater na bunda, né? Não adianta. Exatamente. O boleto chega, né, Boleta? Exatamente, exatamente. Cara, o boleto sempre vem, isso não adianta. Não adianta. Pois é. Cara, eu queria falar outra coisa com você, assim. Eu tenho uma lembrança muito forte, assim, que eu também não sou daqui, e eu sou de São José dos Pinhais, né? E quando eu me mudei pra cá, eu me mudei pra umas kitnet e tal. E por azar, a minha vizinhança, cara, era esse rapaz aqui e a namorada dele. Eu acho que ela morava com a irmã ali. Mas aí você tava ali, isso, né? isso. E cara, um dia eu cheguei da faculdade com a minha esposa e senti um cheiro, cara. Um cheiro, assim, absurdo. E daí eu e minha esposa dentro da casa, assim... O que tá cheirando, cara? Vamos lá fora ver. E aí, olhava, espiava. Do nada a gente bateu assim na porta, cara. Ele tava fazendo... Cara, ele produzia num forno, né? Era forninho de 4 bocas, assim, residencial mesmo, assava 6 cookies por vez. E aí, na casinha, aquilo ali levantava um cheiro da panificação, de biscoito, da manteiga e tudo mais. A gente, no caso, todo dia com isso, acaba acostumando. E mesmo assim a gente ainda sente. Então, as pessoas que passam pela fábrica, quem passava ali do lado, sentia um cheiro muito forte, muito bom. Muito evidente. Um cheiro doce, entendeu? Cara, é maravilhoso. E daí a gente ia lá bater lá, comprava, virou cliente. A gente conheceu ele nessa época. Só que eu, antes de conhecer ele nessa época, eu já tinha visto ele numa feira. Porque você começou em feira aqui em Guarapava. A festa mais doce da cidade. Festa mais doce da cidade. Acontece ainda, não? Não, ela não tem mais. Mas, cara, eu lembro também. Eu fui nessa feira e eu vi lá ele numa barraquinha assim, acho que nem tinha 1 metro. No começo, tudo que tinha de feira de artesanato, de doce e tudo mais, eu tentava participar porque eu, assim, basicamente não tinha um resultado financeiro disso. Mas eu tinha um resultado basicamente de marketing. Eu nem entendia disso, mas eu sabia que a marca precisava ser vista. Que eu precisava mostrar para aquilo. Porque eu não conhecia as pessoas, eu não conhecia a cidade, as pessoas não conheciam minha marca. Que depois que foi virando o cookie do Boleta, já tinha marca ali, mas assim, era algo muito pequeno. Então eu precisava que as pessoas vissem aquilo. Porque elas iam ver ali, elas iam ver depois e uma hora elas iam comprar. Então, assim, talvez na época eu não tinha toda essa noção, mas eu sabia que aquilo ali precisava ser divulgado. E aí essas feirinhas, e geralmente, dependendo do tipo de feira, aí é um público muito jovem, entendeu? E era esse público ali que eu precisava alcançar. Então, assim, querendo ou não, a gente tem muito receio de provar o novo, de testar alguma coisa. Você vai pedir pizza no lugar, você geralmente pede o mesmo sabor, a pizzaria tem 60 sabores, você pede o mesmo. Você tem, às vezes, receio de provar um sabor e não gostar. E as pessoas é muito isso, às vezes vai no mercado, vai num ponto, já tem a coisa certa. Então, assim, fazer com que a pessoa prove algo novo é algo muito desafiador, sabe? Então, eu precisava que a pessoa visse a marca ali, sabe? É aquela questão, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, todas as oportunidades que você tinha, você ia aparecer em todo lugar. Eu tentava encontrar alguma forma de ser visto, pelo menos, sabe? Cara, e quem não é visto não é lembrado mesmo. E eu tenho muito essa lembrança, assim, das feiras que você participou. E, Thiago, outra coisa, cara. Hoje todo mundo vê esse produto aqui, que tá bonito, né? É um produto lindo, tá na gôndola... Você vai no mercado, hoje você vê, tá no lado de um monte de marca super conhecida também mundialmente. Mas assim, nem sempre foi assim, né? Teu produto, você embalava ele num papel transparente, né? Aqui ele tá no transparente, mas assim, ele era um plástico mais fininho ainda. A gente fazia, assim, depois que eu comecei a fazer em maior... Quando eu fazia antes, ele era um saquinho plástico
e tinha um feixezinho metálico, tipo aqueles feixes de pão, sabe? Então era essa forma, era como se fosse um presentinho ali, um saquinho e o produto. Os biscoitos amanteigados comecei fazendo assim, depois que eu comecei a fazer o cookie também. Colocava o cookie ali e virava a embalagenzinha. O começo era deguste de biscoito, com a ideia da pessoa não só comer porque ela está com fome. A gente tem prazeres e não é só por consumir aquilo ali, a gente tem aquele prazer da alimentação. Então, para mim, isso sempre foi muito forte. Então, a ideia, quando eu via a pessoa comendo biscoitinho amanteigado, fechava o olho, sabe? Era algo muito bom. Isso. Que delícia. E daí, assim, eu queria levar esse momento, esse produto, que a pessoa pudesse comer ali e realmente degustar. Gerar uma experiência, né? Degustar, então era esse deguste. Depois começou a ser o cookie, eu testei, apareceu receita para mim, testei receita. A primeira era muito mole, a segunda era muito açucarada, a terceira, se eu jogasse em você, ia machucar porque era muito duro. Uma pedra. E daí eu fui entendendo que cada insumo, cada ingrediente ali era responsável, fui ajustando até que chegou uma receita muito boa. E aí eu passei a vender cookie. O cookie começou a vender muito mais do que o biscoito amanteigado. Aí você validou a ideia que o cookie é muito mais rentável. E nessa época, assim, era algo diferente, tinha um valor agregado maior. Nessa época eu fazia cookie, biscoito amanteigado e brownie. E aí depois que, assim, saiu do feixezinho, era só um adesivo. E aí essa questão dele ser embalado diferente já tinha sido do cookie do boleto. E já emendando ali, muita gente fala, o boleto, não sei o que lá, eu esperava alguém gigante, assim. E o boleta surgiu porque eu era gordinho. E aí os amigos me chamavam de bola e carinhosamente por eles começaram a chamar de boleta. E na época, como eu era gordinho, eu não gostava disso, né? Isso me pegava muito. Eu acho que por não gostar o apelido pega muito. Pega muito. Se você gosta, aí a galera já troca. Vamos trocar então, tá gostando. E daí a gente pegou... Você era o primeiro lá, falava em comida, você tava na porta, só um churrasco era ele que assava. Já tava lá. Então, tem muito disso. Eu queria estar fazendo porque eu queria estar comendo algo gostoso também, sabe? Então, quando surgiu o apelido, por exemplo, eu não imaginava fazer biscoito, cookie, nem nada. Esse é um apelido bem antigo. E... depois eu acabei emagrecendo e tudo mais, só que ainda me chamavam de boleta, sabe? Já tinha esse apelido. E eu já tava fazendo cookie e o pessoal falava, boleta, tem um cookie? Ou vamos lá no boleta, vamos pegar um cookie? Então, assim, o nome tava pronto. E eu tinha lá, era Cookies Deguste na época. Tem a Dedê, a Andressa Nizer, que foi responsável também por essa mudança do nome. Ela chegou um dia pra mim e falou, boleta, vamos mudar o nome da tua marca? Eu falei, não, é tão legal. Já pega aquela paixão pelo nome. É tão legal. Ela falou, nome do mundo, né? Mas a galera não sabe o que é deguste, não sabe? Falou, o nome das pessoas tá literalmente, tá na boca do povo. É boleta. E aí eu falei, será? E tudo mais. Aí que a gente fez a mudança, sabe? Nossa, e como pode, né? Quando você coloca uma pessoa por trás da marca, né? Porque hoje você é muito conhecido, né? Tipo, fala é nominal, né? É o cookie de quem é? O cookie do boleta, né? Já criou perna já o cookie dele já. Pois é. E nessa questão, tipo assim, a gente fez essa mudança e antes, por exemplo, era Cookies Deguste. Tem essa questão realmente da pessoa, quem que tá por trás? Então a gente mudou para Cookie do Boleto, as pessoas achavam engraçado o nome, é interessante, a questão da logo ficou muito... Antes, quando a gente mudou, tinha um cookie ainda por trás, depois que a gente deu uma repaginada ainda mais na logo, ficou o Cookie do Boleta na escrita, sabe? E é um nome, às vezes tem gente que fala que é cookie borboleta, tem, tipo assim, tem as variações ali do nome, as pessoas ficam perguntando o porquê do boleta. As pessoas às vezes não entendem, às vezes a pessoa fala rápido, não pega que é o cookie do boleta, mas assim, foi pegando, aos poucos foi pegando essa questão do nome e assim, foi algo muito certeiro que a gente fez e de ter mudado esse nome, e de ter algo pessoal, as pessoas querem saber quem que é a pessoa que está por trás, sabe? Traz uma proximidade maior. Humanização, né? Isso traz uma conexão e proximidade maior com as pessoas. E tem o legal, alguém ali. Exatamente, não é só, não sei, não tem ninguém assim. Então é legal que também a questão do nome, ele é muito fácil de fixar. Ele é fácil de lembrar, a logo é simples assim, também é fácil de visualizar. Porque, não é americanizado, né? Exatamente. Porque, às vezes agora tá uma onda de americanizar os nomes, né? Em inglês tudo vai fazer americanizado, não sei o quê, mas é legal a gente também trazer o nosso brasileirado aqui, né? Portuguesado.
E é bom, né, questão assim do visual, sempre às vezes as pessoas querem ficam brisando muito, querendo inventar moda, não sei o que. Não, às vezes o simples, às vezes menos é mais. Então fazendo ali já fica algo perfeito, né? Não precisa mexer mais. E eu observo a embalagem, né? A embalagem não é poluída, né? É bem Você clean. consegue entender o que tá querendo passar, né? Isso, é gostoso ali de ver, visualizar. Um fato legal nessa questão da embalagem, quando a gente fazia antes, era essa questão, começou fazendo com feixezinho, depois foi pro adesivo, era um adesivo redondo só do Cookies Deguste. E quando virou o cookie do Boleta, a gente fez essa mudança ali com a Andressa, a gente mudou a marca e era só um adesivo. Então era um saquinho plástico bem simples, pegava o cookie, colocava cookie por cookie no saquinho, depois eu dobrava a embalagem e colocava o adesivo. Então era dessa forma que era feito. Então quando você conheceu, era dessa forma. Era super simples, cookie por cookie, embaladinho e colocava o adesivo. Ele parecia com isso, só que assim, era embalagem PP, era uma embalagem mais simples ainda. Colocava ali, colocava adesivo e tinha cerca de 10 dias de validade, sabe? Então eu fazia e vendia de forma muito rápida. Era algo assim bem diferente do que é hoje, sabe? E quando você foi desenvolver a logo lá, você passou uma visão pra... Era a Andressa, né? Isso. Você passou uma visão pra ela e ela entregou o que você pediu? Ou... Não, tipo assim, eu tinha passado a ideia assim, ela fez uma logo inicial, só que aí eu tinha uma outra referência. Tinha uma referência que era uma logo de um negócio de batata chips, era Crazy Chips. Ele era escrito, as letras preenchiam, assim. Eu mandei pra ela e ela mandou isso aqui, eu falei exatamente isso. Perfeito. E aí ela criou a questão dali do cookie do Boleta. E na questão da embalagem, a gente já tinha logo, era o adesivo. E na questão da embalagem chegou um momento que a gente foi crescendo e tudo mais, a gente estava sentindo essa necessidade de profissionalizar, de dar uma cara nova pro produto, sabe? Do produto, porque a qualidade do produto, dos insumos ali e tudo mais, era uma qualidade muito boa, a embalagem era muito simples. E a gente pensou, tá, a gente precisa de uma cara, de uma roupa nova para ele. Passei a referência para ela, é uma embalagem fechadinha, já personalizada, já a própria embalagem. E daí a ideia é que fosse metade aqui para baixo ele personalizado e em cima desse para ver o produto. Ela entregou pra gente algo totalmente diferente. Só que na hora que chegou aquilo ali eu falei, sensacional, é isso. Então assim, foi algo que ela conseguiu sentir ali, conseguiu desenhar e entregar pra gente algo que casava muito com a ideia do produto, com o tipo de produto. Então, assim, essa questão de você encontrar pessoas também que não basta a pessoa ter uma qualidade ali profissional, mas ela entender o tipo de produto que é, o que você quer levar com aquilo. O público jovem. Então, assim, foi perfeito. Às vezes a gente vai com o desenho, né? E a gente tem um início de uma ideia, né? E tem que ter uma pessoa que tenha um complemento para finalizar essa ideia. A gente entregou para ela rascunho e tudo mais, ela entregou algo totalmente diferente, mas foi algo que a gente gostou muito mais, sabe? Foi algo que fez muito mais sentido. E quando a gente foi fazer a embalagem, meu sócio, depois a gente vai falar, né? Me tornei sócio do Leonardo, a gente não fazia ideia como que a gente ia pagar as embalagens. Porque assim, para fazer embalagem personalizada você precisa de um volume alto. Então, às vezes isso é um impedimento para o pessoal começar a mudar a embalagem, fazer essa questão da profissionalização. Tudo custa muito caro. E a gente não fazia ideia como que a gente ia pagar aquilo, mas a gente falou, a gente vai fazer isso. Daí depois que chegou a embalagem, a gente trocou, foi fácil de pagar porque a gente começou a... Fácil, né? Mas assim, foi mais fácil do que a gente imaginava, porque abriu muitas portas pra gente. A gente começou a entrar em lugar que a gente não imaginava de entrar, as pessoas começaram a comprar o nosso produto onde a gente não imaginava, e a embalagem, por ser uma embalagem com várias camadas de proteção e totalmente vedada, deu muito mais validade para o produto. E a pessoa que está comprando, né, o comerciante, né, ele começa a ver que o consumidor tem mais interesse também. E para ele interessa a venda também. Exatamente. Produto, né? Mas assim, voltando para um ponto que a gente estava falando ali atrás, eu queria conversar pra gente retomar no start. Nos bastidores a gente conversou, né? Porque assim, ó, a gente tá falando de um cara que produzia 6 cookies por vez, pra agora tá fazendo uma produção absurda aí, que depois nós vamos deixar esse dado pro final, tá? E vai segurar a audiência, né? De quantos cookies o Boleta faz por mês, né? A gente tem esse dado. E como é que foi esse start, assim? Porque hoje você tem um sócio, né? Leonardo. Né? Isso. Leonardo, né? Porque você fazia sozinho, você ia de bike lá, e assim, entregava. Lá em Santos eu comecei a fazer os biscoitos amanteigados.
vi ali que levei, fiz uma receitinha, levei para a faculdade, vi que começou a vender, fui lá, comprei uns insumos, comecei a fazer em casa. Depois descobri a receita do cookie, testei diversas receitas, cheguei numa receita que eu falei, essa receita, comecei a fazer. Testava brownie também. Quando eu vim aqui para Guarapuava, eu foquei só na questão do cookie. Então fazia o cookie de forma totalmente artesanal, teve essas indas e vindas, até que depois eu saí lá do outro emprego e me dediquei totalmente ao cookie. Nessa época eu vendia basicamente para as pessoas que tinham ao meu redor. Eram as pessoas que cursavam a publicidade, propaganda, jornalismo ali na Unicentro. Basicamente era esse público, era esse... Ele nem foi esperto, né? Foi validar com quem, né? Universitário. Foi universitário. E aí, assim, era aquele público que eu estava inserido, que eu conhecia e que estava consumindo o meu produto. Eu tinha, nessa época, além dessa venda que eu fazia direto para as pessoas, tinha 3 pontos de venda. Os 3 pontos de venda em frente à faculdade. Então era o Mr. Toast, que agora é a Go Coffee, aqui do lado. O famoso Mr. Toast. O Cachorro Prensado da 15, em frente à Guaracá. E o Drops Café, em frente à Unicentro, lá do CDTEG. O Drops Café é do meu sócio, Leonardo Volk. Então eu pegava, fazia os produtos e levava, abastecia esses pontos. Só que assim, eu assava 6 cookies por vez, demorava muito. Eu fazia a receita de 24 a 36 cookies por batelada. Assava 6 por vez. Aí esperava esfriar, embalava e depois levava para o ponto. Então geralmente eu fazia para um ponto, levava. Fazia para outro ponto e levava. Quando chegava lá, vendia muito rápido. Chegava lá, mal já dava a hora do coffee lá, a galera já comia. Chegava extremamente fresquinho, feito no mesmo dia. As pessoas iam lá, compravam. Então tava muito nessa cookie do boleto, as pessoas comprando. Então o Léo, meu sócio hoje, dono do Drops, na época ele estava cursando administração, e daí ele viu esse potencial. Porque aí eu entregava para ele, eu morava aqui no Santa Cruz, fazia os cookies, levava para ele lá, e aí eu chegava assim, totalmente cansado, eu só queria entregar e voltar para casa produzir mais. A questão da venda eu não acompanhava, não sabia como que era, só que vendia muito rápido. Tanto que ele até ficava meio bravo comigo, que ele queria mais cookie e eu não tinha mais cookie. Não dava nem tempo de você voltar já para casa, já tinha vendido tudo. Exatamente. Né? Então, nisso ele viu essa oportunidade e me propôs a sociedade. Tanto que até a gente conversou, até falei, cara, nem conheço. Esse cara tá nem conheço você, quem quer você? Vamos ser sócio, entendeu? Cara, e sociedade, às vezes, com conhecida, a gente já fica meio receoso, imagina com... Só que aí, assim, eu ia entregar o cookie pra ele e a gente conversava. E aí, assim, ele tava fazendo administração, ele tinha um negócio ali também, bem no começo, empreendendo desde o começo. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, a parte de administração não é minha praia, sabe? A minha questão é produção, criar e tudo mais. E assim, o dinheiro que eu comprava a manteiga era o dinheiro que eu recebia da venda dos cookies, eu pagava o aluguel e era tudo aquela bagunça ali. E assim, eu comecei a ver que eu precisava de alguém junto comigo. Não que eu precisava, tipo, se eu fosse sozinho não ia dar certo. Mas que se eu tivesse alguém, isso ia me dar muito mais força, ia estar somando, sabe? A gente é muito diferente. E aí acaba complementando. É tipo algo assim essencial hoje pra gente. Daí, conversa vai, conversa vem. Toda vez que eu levava cookie, a gente conversava, até que eu vi que eu realmente era algo a ser feito. E aí, 1º de agosto de 2018, a gente se tornou sócio. Então eu pegava lá, comprava as coisas no mercado, fazia os cookies em casa, ele pegava, colocava no carro e ia vender. Você ficou com a parte da produção, que você já manjava. Tipo assim, a gente fez ali, no caso eu tinha um MEI, nem tinha um MEI na época, eu fiz um MEI, e assim, a gente não fez a sociedade escrito e tudo mais naquele momento, ainda teve um tempinho, mas a gente começou a trabalhar junto. Eu ia lá, comprava, fazia a produção e ele vendia. E a gente começou dessa forma. Então eu ia lá, comprava, fazia todos os produtos, embalava. Nessa época eu tinha já o adesivo que eu tinha feito com a Andressa, já estava cookie do Boleta, já tinha mudado a marca e ele saía vender. Colocava ali no carro e ia de ponto em ponto, batendo lá nos pontos de venda, apresentando o produto. E assim, em um mês a gente saiu de 3 pontos para 30 pontos de venda. Nossa, e aí foi daí que a gente começou a brincadeira. Começou a brincar ali, tipo assim, isso aí já vinha há um tempo, eu já vinha empreendendo de uma outra forma, sabe? Só que assim, eu não tinha na mente que ia transformar isso desde uma empresa, que a gente ia transformar isso numa indústria, sabe? Então assim, eu tinha muita vontade. Eu sabia que eu precisava fazer aquilo e eu ia atrás. Se eu precisava expor ali, eu ia. Até depois colocar nas fotos.
Lá em Santos, por exemplo, teve uma vez que era um evento de food bike. Eu não tinha uma food bike, mas eu tinha uma bicicleta, minha mãe tinha um cesto de Vime, eu amarrei, E virou uma food bike. imprimi um negócio ali e virou food bike, entendeu? Onde tinha umas fotos assim antigas, era assim, tinha um pedaço de madeira, tinha uma tinta, eu pintava ali, cookies R$3,50 e tava vendendo produto, sabe? É investimento, tipo assim, pra você ver, né? Você não precisa de um grande investimento pra você começar a ideia, né? É assim, Ser criativo. Exatamente, assim, eu tinha vontade de fazer, eu tinha um produto, eu não sabia como fazer, para quem procurar, mas eu ia lá e fazia. Tipo assim, hoje em dia eu já perdi muito isso por causa da empresa, mas assim, eu era muito mais tímido, era muito bem retraído, sabe? Então assim, só que na questão quando eu tava fazendo os cookies, isso não era um problema, porque era basicamente eu. Eu sabia que se eu não fizesse aquilo, ninguém ia fazer. Depois eu fui tendo cada vez mais noção disso. Mas desde o começo eu ia lá, o que precisava fazer, eu fazia. Eu acredito que isso também é uma coisa que tinha chamado a atenção do Leonardo, que era um produto diferente, eu estava lá, ele precisava de produto, podia demorar, mas eu ia lá, fazia, entregava para ele, mesmo não tendo... Bem ativo, bem empreendedor. Então isso foi acontecendo dessa forma. Aí em 2018 que a gente se tornou sócio e aí a gente foi realmente assim, fazendo acontecer a empresa a partir de então. Porque eu fazia basicamente sozinho, sabe? E aí, basicamente não, era sozinho que eu fazia. E depois, quando a gente se conheceu, a gente dividiu. Dividiu e acabou somando, né? Eu fazia tal coisa, ele fazia tal coisa, e a gente... Porque antes eu fazia e tinha que vender. Então eu fazia, ele vendia. Você ganha mais braço, né? E ganha mais braço, mais uma cabeça pra pensar. Sociedade é bom, assim, nesse sentido. Quando flui o negócio, Sim, né? isso. E o interessante, né, que essa questão de ter começado, você não precisava estar tudo perfeito, aí ter um super investimento, precisar de um lugar tal. Não, ele botou a cara, vou fazer, vou ir. Começaram tal. de pouquinho, Pois né? veio lá de longe e começou e foi indo. Nesse começo, tipo assim, depois que a gente virou sócio e depois de um tempo, tipo assim, a gente já desde o começo, muito pelas questões dos conhecimentos dele ali da administração, a gente falou, não, a gente precisa de um Prolabore pra gente. Acaba que muita gente, às vezes, o que tá entrando ali já pega pra ele sem saber que precisa de dinheiro pra reinvestir, precisa de capital de giro, sabe? Então, tipo assim, desde o começo, só que era R$1.000 pra mim, R$1.000 pra ele, entendeu? Bem menos do que o salário mínimo, sabe? Então eu tava ganhando... Isso aí é o salário do empreendedor. Entendeu? É o tal do Então, Prolabore, né? O Prolabore. Só que aí a gente sabia que, assim, aquilo ali, a gente acreditava muito no futuro, a gente acreditava no nosso trabalho, no produto que a gente estava fazendo, e a gente sabia que aquilo ali ia render muitos frutos pra gente. Isso já tem, desde 2018 que a gente se tornou sócio, desde que eu comecei a fazer, já tem cerca de 8 anos, sabe? Então não é do dia pra noite, sabe? Então isso já tem um tempo considerável. Mas aí a gente começou dessa forma, e aí fazia, vendia, e aí à medida que a gente via tudo que entrava, basicamente, a gente reinvestia. Então, quando ele entrou com um forno e uma batedeira que eram velha demais. Nossa. Eu falo que a 1 metro do forno a gente se queimava. Só que o forno, ele aumentou em 4 vezes a produtividade. Saiu ali daquela quantidade que a gente fazia, foi aumentando. Era 6, foi para 24. A batedeira era uma batedeira muito velha, mas ela tinha aumentado a nossa produção no dobro. Era 36 que a gente fazia, foi para 72, sabe? Então, assim, o ideal era uma batedeira nova? Era, mas a batedeira velha já servia, ela era maior, entendeu? A gente conseguia trabalhar com aquilo. Então, dessa forma, a gente foi evoluindo com o que a gente tinha e, assim, com muita vontade de levar aquilo até as pessoas, sabe? Aí você já começa a ver o propósito da marca, né? Você já gosta do produto, né? E para entregar para as pessoas, né? Cara, esse start aí que você deu na sociedade, eu acredito assim que vocês começaram a pensar mais na profissionalização do produto, né? E quando você pensa na profissionalização do produto e crescer dói, né? Dói no bolso, dói na cabeça, dói em tudo. Mas quando vocês saíram do plásticozinho transparente e foram para essa, você observou também que aumentou a venda, que o cliente olhava, começava às vezes a marcar você na rede social, ele queria mostrar para as outras pessoas que estavam comendo um cookie de boleta? Teve muito disso, que tipo assim, isso é uma coisa que a gente acha fantástica, que assim, tem muitas coisas as pessoas não querem só comer, consumir, elas querem mostrar que estão consumindo aquilo, tem muita questão como se fosse, você acaba formando uma comunidade.
entendeu? Às vezes a pessoa vai em tal cafeteria, daí dependendo das pessoas que estão na mesa, ninguém pode mexer em nada, tem que tirar foto de como que tá chegando. Dependendo de qual lugar que você vai, você quer tirar foto, você quer marcar localização, você quer fazer um check-in, estou nesse lugar. Você acaba criando uma comunidade. As pessoas têm os produtos da Apple, tem um adesivinho nas coisas, que tem uma coisa da Apple. Acaba criando essa comunidade, identificando. Então as pessoas compravam cookie, queriam mostrar que estavam comendo cookie. Porque acabava sendo uma comunidade, as pessoas se identificavam por causa disso. A gente fazia na embalagem transparente, não tinha tanto isso. A gente mudou, antes de ser essa aqui, ela já tinha essa cara, mas ela era uma embalagem já formatada. Vinha já ela personalizada, mais um saquinho. A gente ainda assim embalava cookie por cookie e depois passava numa outra seladora. No final do ano passado que a gente trocou a seladora, agora é uma seladora flow pack, a gente coloca ela numa corrente que vai puxando e ela de bobina, ela vai embalando automaticamente. É muito da hora, eu já vi um vídeo. Então, tipo assim, hoje no tempo que a gente embala tudo, era o tempo só que a gente ensacava antes. Então vai nos dando produtividade, sabe? Mas essa questão da embalagem, quando a gente trocou, a gente começou a entrar nas redes de mercado da cidade, pontos de venda que a gente tinha oferecido antes e não queriam o nosso produto, agora queriam. Já começaram a procurar. Começaram a procurar, tinha lugar que não estava assemelhando, mesmo o nome já sendo o cookie do Boleta, tinha lugar que não assemelhava o produto do adesivo com o produto da embalagem personalizada. Então, assim, dava uma outra cara. Eu falo que, assim, é realmente a roupa que o produto tá e, assim, fica muito melhor, a pessoa se sente mais atrativa para comprar, sabe? Porque o produto artesanal, ele pode ser muito bom e a gente prova produtos artesanais excelentes. Mas não necessariamente porque ele é artesanal, ele tem qualidade. E querendo ou não, ele está naquela embalagem transparente, a gente tinha só um adesivo, não passava tanta credibilidade, tanta confiança para as pessoas. Então a pessoa olhava, ela ficava com o pé atrás. Ela não via a rastreabilidade do produto. Exato, exato. Isso aí é tudo aquela questão de branding. Vocês foram trabalhar o branding, todo o sentimento que vocês trazem para as pessoas. É que nem aquela questão do Starbucks. Às vezes é um café ali normal que você consegue em qualquer cafeteria ali e tal, mas só por estar naquele copinho bonitinho ali, você fala, pô, dá um sentimento diferente, já pode cobrar mais caro, dá mais valor, então é muito importante vocês ir trabalhando nessa parte visual. Isso deixa a tua marca mais sexy, né? Deixa ela mais bonita, né? Mais bem vestida. Além da marca que a gente fez, e a gente foi criando essa questão da comunidade e desde a logo que a Andressa fez, da embalagem que a gente foi construindo, tem a questão da qualidade do produto e depois da pessoa conseguir entender que, tipo assim, desde o ponto de venda, a gente vê muito isso. Às vezes o ponto de venda não te conhece. Ele não sabe se você vai voltar ali. Porque a partir do momento que você começa a vender no ponto de venda, você cria uma demanda ali. E o ponto de venda não quer começar a vender um produto que o vendedor vai passar depois só de 2, 3 meses, não vai voltar. E acontece muito isso. Demais. Então, tipo assim, se o ponto de venda começa a vender o produto e ele vende ali, a pessoa vai voltar de novo. Se não tiver, o cliente final não vai achar que é culpa da marca, vai achar que o ponto de venda não comprou. Então, tipo assim, eles não tinham essa garantia de que a gente ia voltar, de que a gente tinha capacidade de produção, que a gente ia entregar de novo, entendeu? Com a gente tendo uma embalagem assim, já dá muito mais credibilidade. A gente trocando a embalagem, a gente entrou nas redes de mercado grande da cidade. O fato de a gente estar na rede de mercado dá confiança, dá credibilidade pro ponto aqui da esquina que tem um tamanho menor. Fala, pô, se ele está nesse mercado, então eu posso confiar, entendeu? Então a gente, assim, só de trocar a embalagem nos pontos de venda que já tinham, a gente teve venda maior e a gente começou a entrar em pontos de venda que a gente nem imaginava entrar. Então a gente começou a chegar em pessoas que a gente não chegaria antes. Você ganha uma visibilidade muito grande. Bem grande. Né? Porque daí você pega um mercado, que é às vezes uma rede, e tem um lastro no mercado, né? Tá com o teu produto lá e teu produto tá no lado de marcas multinacionais, né? Exatamente. Hoje, se você for em Guarapuava aqui, se for em qualquer mercado, tá lá o standzinho do Cookie, tá do lado de várias marcas internacionais, assim. E isso é assim, é um orgulho muito grande, só que é um desafio também muito grande. Porque as marcas grandes, elas têm toda uma cadeia produtiva muito mais estruturada, sabe? E a gente está do lado delas tendo um tamanho muito menor. Então, assim, isso mostra diversas coisas, além da nossa vontade, nossa determinação de estar lá, mostra que, assim, a gente fala, hoje a gente é uma indústria pequena. Às vezes a pessoa olha a nossa embalagem e acha que a gente é aqueles silos gigantes, que a gente é uma indústria gigantesca. Aquele CD, assim, que você tem que andar de carrinho. Eu falo que a gente ainda vai ser, a gente ainda vai chegar lá. Então isso tem muito a ver da forma como a gente se comporta hoje também.
Então, se eu quero que minha empresa seja uma empresa grande, a gente precisa se comportar desde já como uma empresa grande, sabe? Então, isso reflete desde da qualidade do produto até quando a pessoa olha, impactada primeiramente pela embalagem. E assim, a gente está ali disputando com marcas grandes no mercado. E assim, é bem desafiador, porque na questão desde logística, produção, essas marcas têm comerciais em intervalo de jogo, entre as novelas, entendeu? Quando tem épocas sazonais, eles têm uma força de venda, uma força de marketing muito maior. Então, assim, exatamente. Então, pra gente estar lado a lado deles, assim, é muito bom, porque querendo ou não, se você tem lá uma gôndola com as marcas principais de chocolate, eles chamam muita atenção. Se o meu produto está do lado, a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, mas que marca que é essa que está aqui? Se está do lado de marca grande, é marca grande. Entendeu? Então você não vai ter uma coisa muito diferente, muito distante. Então a gente acaba entrando nisso e a gente disputa essa atenção. Só que é muito desafiador você disputar com uma multinacional, por exemplo. Sabe? Em questão de margem, em questão de divulgação, em diversas coisas. Mas mesmo assim a gente sabe que a gente pode, que a gente entrega um produto de extrema qualidade. E ele tá ali, do ladinho das marcas grandes. Não, isso é muito show. Mas outra vez, assim, a gente estava falando agora, né, do que você começou com 6 cookies, né? Daí você foi para uma quantidade X, mudou de embalagem, entendeu o mercado, como é que estava funcionando. Conheceu o seu sócio, Leonardo, né? Que também a gente vai convidar você, Leonardo, ficamos sabendo. Ele falou bem, você pode ficar bem tranquilo. E quando você saiu vocês estavam produzindo na casa, né? Uhum. Daí vocês foram para um ponto já alugado, já contrataram funcionário. Como é que foi esse processo aí? Assim, ó, quando comecei a sociedade com o Leonardo, antes eu morava numa república, eu fazia os cookies na casa da minha namorada, então ali onde era essa vizinha, eu usava, trabalhava de manhã à tarde como garçom, no outro período ali à noite fazia ali os cookies e ia juntando disso. Depois eu saí, fiquei só fazendo os cookies. Quando eu me tornei sócio do Leonardo, a gente tinha um quartinho minúsculo na casa da mãe dele, bem pequenininho. A gente reformou esse quartinho e passou a fazer lá. Então era ali que a gente fazia os cookies. Depois a gente se mudou, eu me mudei para Ouro Branco, aqui no Santa Cruz também. Morava eu, meu amigo, era um apartamento de 3 quartos. O quarto dele, o meu quarto, no outro quarto era o forno. Na sala era a mesa e a batedeira. No inverno era bom, né? Nossa, esquentava bem legal. Pensa no cheiro. No verão era, olha, nossa. aquilo era quente. Era esse forno que a 1 metro você se queimava. Nossa, imagina. Depois dali a gente saiu e foi para uma casa, lá na Vila Carli também. Esse foi o nosso primeiro local que a gente começou a fazer uma fábrica. Totalmente assim artesanal, bem pequenininho, mas foi o primeiro lugar que a gente começou a contratar pessoas. Porque até então era eu que fazia a compra, fazia o produto, embalava tudo. Depois, numa época, a gente começou a chamar gente para embalar o produto. Então fazia ali e vinha uma pessoa que só embalava. Depois tinha gente já na equipe. Chegou o Paulo, que ele foi o nosso primeiro vendedor. Depois de eu e o Leonardo ali, ele foi o nosso primeiro vendedor. Daí até hoje ele é nosso supervisor da parte ali de vendas. Que legal. Então veio ele para começar a fazer venda, a gente contratou, teve a Andriele, ela fazia parte de atendimento, então era no WhatsApp ali, ela pegava os pedidos antes, os pedidos vinham prontos, a gente mandou fazer um bloquinho, um recibo assim, saía os pedidos prontos, a gente mandou fazer caixa pro produto. Começou a profissionalizar. E aí a gente tinha umas pessoas que ajudavam a fazer a massa. Antes a massa era tudo na mão. Era um trabalho assim bem repetitivo e bem cansativo. Então a gente fazia as massas, pegava com a colherzinha, pegava a massa, pesava, estava no peso certo, abria ela, colocava recheio, fazia... Nossa. Manual mesmo. Bem manual. E quem já viu o trabalho de cozinha é muito hard, né? Não é fácil, né? A cozinha ainda mais... A cozinha, o trabalho de cozinha, da gastronomia, ele é muito... Tem aquele valor e as pessoas também acham que É claro, você precisa amar muito aquilo, só que assim, o trabalho da gastronomia é um trabalho muito cansativo. Geralmente quando você vai num lugar é o seu tempo de folga e é onde a pessoa está trabalhando, entendeu? Para te levar uma experiência, para te levar um produto muito top. Você tem final de semana, é horário à noite, é feriado, é data comemorativa e quem tá na cozinha tá ralando. Tá ali. Não para a nossa nunca. questão era um pouco diferente de estar fazendo um produto ali, mas assim, é algo extremamente puxado.
a questão da produção é algo muito trabalhoso e você quer fazer um produto com qualidade e quando a pessoa está comendo, eu falo que a pessoa está comendo o cookie, ela fica uns 3 segundos ali no paraíso. E aí, por trás disso ali tem muito trabalho. O pessoal da produção, por exemplo, nossa equipe aqui, um abraço para vocês, pessoal, muito obrigado. Não só para a parte da produção, mas para toda a empresa. Só que antes, quando a gente estava nessa casa, era a parte da produção, eu trabalhava junto com eles ali dentro. Tinha o Leonardo fazendo a venda, o Paulo também e a Andriele fazendo atendimento. E aí depois que a gente foi tendo outros setores da empresa. Mas depois que a gente saiu dessa casa que a gente foi, isso em 2020. A gente acabou saindo dali em 2020 e foi para a fábrica que a gente está hoje. Cerca de um mês antes da pandemia. Ninguém imaginava que o mundo inteiro ia parar e acontecer isso. Mas assim, a gente acabou saindo dessa casa. Então assim, foi de um quartinho na casa da mãe do Leonardo, depois pro apartamento que eu fazia. Isso antes, quando eu comecei lá em Santos também, era no cantinho da casa. Depois a gente foi para essa casa, onde eu morava na casa e tinha uma parte para produção. A gente começou a montar a produção, que a gente começou a comprar forno, começou a comprar máquina disso, batedeira, estante, as formas. E aí depois a gente foi para a fábrica onde a gente está hoje. E você sentiu dificuldade, assim, quando você começou a profissionalizar o negócio, para achar equipamento? Tipo, porque hoje você montar é muito fácil, né? Falar, nossa, hoje eu tenho um equipamento X, mas igual as pessoas que estão começando, igual quando você estava lá, o melhor equipamento para determinado produto, né? A dificuldade não era tanto em achar, a dificuldade era em ter o capital ali para comprar, porque assim, eu sempre fui de pesquisar muito. Só que assim, realmente, como você não tem a experiência naquilo, tinha maceira, batedeira, tal tipo, eu não sabia. Tem uma coisa que até hoje a gente precisava comprar uma batedeira maior, eu pesquisei lá, tinha uma franquia de cookies e tudo mais, eu acompanhava a mulher de outro estado, inclusive, eu mandei mensagem para ela, perguntando, acompanhava já o trabalho dela e tudo mais, já tinha interagido, eu mandei mensagem perguntando qual tipo de batedeira que ela utilizava lá. E ela achou que eu estava querendo comprar produto, ela falou, não, para comprar os cookies é por esse link. Eu falei, não, eu sou até de outro estado, só quero se você pode me ajudar, porque eu faço de forma totalmente artesanal, é uma batedeirinha bem pequena, a gente vai comprar um outro equipamento. Aí ela foi lá e me bloqueou, tipo assim, como, sabe, tem muito disso, sabe, as pessoas às vezes não querem ajudar. E nem afetar ela nem um pouco, sabe, então isso é uma coisa que tem muito até hoje. Se a gente pode ajudar alguém, às vezes é uma coisa que pra gente é super simples, mas pra pessoa faz muita diferença. Cara, eu sou dessa opinião também, ajudar, porque o conhecimento, eu acho que ele é muito mais válido quando você passa. Totalmente, tipo assim, pra você pode ser super simples, mas pra pessoa pode mudar o dia ou a vida dela, sabe? Então assim, isso aí fazia diferença. Eu conseguia pesquisar, depois eu fui pesquisando por conta, teve muita gente que ajudou a gente, ajuda até hoje com o DIC e tudo mais, a gente tenta também fazer isso. Mas na questão de pesquisar, você chegava, conseguia ver vídeo no YouTube, ver vídeo aqui, comparação, e você conseguia saber qual que era o tipo. Mas aí o maior desafio era você realmente conseguir capitalizar e fazer um investimento. Então nesse começo, eu e o Leonardo, assim, basicamente tudo que entrava, a gente colocava de volta para a empresa. Então a gente começou a comprar forno, batedeira, e a gente foi comprando. Porque assim, a gente começou do zero. A gente começou realmente com a batedeirinha e o fogão da casa. Vocês foram criando, né? Tudo. Né? A forma para assar o cookie era uma forma de bolo virado ao contrário, porque ela tem que ser uma forma rasa. E assim, era dessa forma que fazia. Bem assim, bem artesanal e bem improvisado. Então, né? tipo assim, tudo que a gente estava recebendo, a gente sabia. Tipo, é claro, a gente que já queria aumentar nosso ganho, nosso salário e tudo mais, mas a gente não tinha estrutura. Então a gente foi comprando maquinário, comprando utensílio, e assim, como a gente desde lá até hoje a gente vem crescendo bastante, essa necessidade de investimento se torna sempre presente. Então assim, a gente poderia pegar e parar de investir e às vezes até querer continuar crescendo, só que aí quem está trabalhando, quem está ali realmente colocando a mão na massa, tem uma equipe, tem várias equipes hoje, as pessoas precisam se eu estou aumentando produção, a gente precisa estar investindo. Então, por exemplo,
Se tudo der certo, semana que vem já chega mais forma, mais aro, mais estante, pra gente dar mais estrutura para que a gente possa trabalhar ainda melhor, sabe? Então, assim, essa questão do investimento vem até hoje. Só que ali no começo era realmente, tipo assim, a gente precisava de uma estrutura melhor, a gente precisava de fome, a gente precisava do básico, que a gente não tinha, sabe? E eu acho que o setor de alimentação é tipo o setor de carro, né? Você começa a olhar e fala assim, nossa, é meu sonho ter uma máquina dessa, meu brinquedo novo, aumenta a produtividade, melhora a qualidade de vida do trabalhador, né? Só que o preço também, às vezes, também não é tão acessível. Né? Por isso que é importante você ter aquela visão a longo prazo e não ser tão imediatista, entrou dinheiro, vou gastar, tal. É importante você visualizar, pô, agora vamos aqui juntando, pega o meu Prolabore, guardo meu dinheirinho e depois vai investindo e com o tempo as coisas vão evoluindo, né? Aqui no Brasil, assim, eu acho e eu digo que eu acho que o brasileiro é o povo mais empreendedor que tem. Muito pela questão de que às vezes falta muita oportunidade, não tem condições e às vezes em casa a pessoa consegue fazer alguma coisa. E aqui você vê que a pessoa começa a fazer bombom, é bolo de pote, é cookie, é isso, é aquilo. E muitas vezes não vai pra frente, mas não é porque essa pessoa não tem vontade e tudo mais, é porque às vezes não tem um conhecimento também sobre essa parte de gestão, que eu não tinha nem um pouco. O Leonardo veio para agregar isso, sabe? Então assim, às vezes você prova produtos muito bons e às vezes acabam ficando pelo caminho, sabe? A ideia morre, né? Às vezes não é a ideia da pessoa continuar com aquilo, às vezes foi só uma coisa que a pessoa fez durante um tempo e ajudou muito ela, é claro. Não dá pra gente também pegar e achar que a pessoa queria continuar e precisava continuar com aquilo, mas é uma possibilidade, sabe? No meu caso foi. Então, assim, essa questão de muitas coisas que eu não imaginava que precisava, que tinha por trás de uma empresa, a gente foi aprendendo. Teve muito desse conhecimento do Leonardo e muito do fazer. A gente aprendeu muita coisa na prática, sendo pequeno e errando. Tem muita coisa que, assim, você pode pegar teoria, você pode estudar, você pode ler livro, pode ouvir pessoas, só que é fazendo. Porque aí na hora que você fizer, você vai realmente testar aquilo ali. E não vai ser também da primeira forma. Se fosse da primeira forma, eu tinha parado de fazer cookie há anos atrás, sabe? No primeiro ponto, às vezes que eu bati, tinha muito ponto de venda que nem dando. Falava, você conhece o produto? Não quero. Eu falei, não tô te vendendo, tô te dando, não quero. Então, tipo assim, tinha muito disso, sabe? Então, era aquela, né? Beleza, coloca o sorriso no rosto, vai no outro ponto, bate de novo, oferece de novo. Tem que ter resiliência. Resiliência, exatamente. Porque você tem que, se cai, trupica ali no chão, tem que saber sacudir a poeira e subir e continuar. E você fica meio casca grossa, não fica, né, cara? Você vai começa a observar uma situação dessa, você fica meio casca grossa. Você vai, tipo assim, tanto pro lado positivo quanto negativo. Você tem que saber medir, sabe? Porque assim, você vai passando por coisas que você espera, às vezes, no mínimo, que a pessoa seja educada com você, mas não vai ser. Às vezes a pessoa passou por um monte de coisa no dia e não quer nem ver alguém oferecendo na frente dela. E tá cansado de ficar escutando o vendedor. Né? Pessoa que é meio amargurado. E vendedor que promete não vende aquilo, e produto que é pra ser aquilo não é. Enfim, tem N motivos. Agora, enquanto a gente tava falando disso, de persistir, aqui olhando pra frente eu vejo a Unicentro. Há cerca de uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu lembro que eu estava no telefone com um representante de uma empresa que vende equipamentos, são equipamentos top de linha. Aquilo que eu falei com você lá atrás de 1,5 milhão. E assim, eu sempre pesquisando equipamentos, tem essa, você sabe o que você faz hoje, você sabe qual equipamento que faz aquilo da melhor forma. Tipo, você tem um carro, você sabe que o carro mais top é aquele. Isso de diversas coisas da sua vida. E eu sabia daquele equipamento, que é uma qualidade, são equipamentos alemães, tem uma qualidade, uma precisão fenomenais. Não fazia ideia de quanto que era aquilo. Fui lá, pesquisei, peguei o número do cara e liguei. E aí ele começou a perguntar coisas, a gente foi sabendo, eu não lembro quanto que era o valor na época, mas assim, era o valor mais alto que eu já tinha ouvido de um equipamento, assim, era algo assim absurdo. Aí ele perguntou, eu falei, não, isso não faz sentido pra gente hoje, eu não sei nem que valor que é esse, assim. E eu falei, não, mas um dia a gente volta a conversar. Já conversei com ele outras vezes. Hoje ainda, depois de muitos anos, ainda é uma coisa assim que é meio inviável pra gente. Mas eu lembro muito disso, tava tendo o Arraiá ali, a festa junina ali na frente. Eu peguei o telefone, eu tava conversando com ele, que era o horário que ele podia conversar ali, e ele me apresentou esses equipamentos. Então, assim, é uma coisa que a gente está tentando até hoje. Hoje a gente já pensa em desenvolver um equipamento
para o nosso produto, para a nossa produção específica ali, uma criação do equipamento. Isso é uma coisa que vem de Você vê uma lacuna ali que no mercado não... Só que para a gente chegar nas outras nossas metas, a gente precisa de coisa melhor. Então essa questão de assim, de você não desistir e você tá sempre procurando como melhorar, sabe? Porque você pode ter uma demanda, mas não necessariamente vai fazer com que aquele empreendedor, aquela empreendedora queira melhorar, sabe? Então essa questão de você melhorar, você vai melhorar seu produto, seu processo, e aí você vai caminhando, sabe? Então essa questão de você querer sempre um passo à frente vai fazer com que você chegue mais longe, sabe? E é um trabalho super de formiga, né? Vocês hoje têm 8 anos, a empresa de vocês, né? Mas é muito nova, né? Você olha assim, empresas do ramo que você trabalha, tem empresa de 120 anos, né? Sim. Ramo de doces, assim. E voltando naquele assunto que a gente estava falando ali sobre vendas mesmo, cara, uma coisa também, claro, não tirar o mérito de quando a pessoa já tem um investimento, né? Tipo assim, ó, eu quero montar uma marca de cookie hoje, eu tenho, sei lá, R$1 milhão para investir, tenho um planejamento financeiro, tá? Em 5 anos eu sei que vai retornar, eu vou começar a ganhar mercado, beleza. Uma coisa é você ter que vender pra tipo, literalmente comer, pra pagar aluguel, pra você viver, né, cara? Eu acho que a pressão é uma pressão totalmente diferente. Tem não que é acontecer, que é tem menor, que maior. fazer, sim. De fazer, né, cara? Você dorme assim, você vai dormir, você já pensa no outro dia, você fica com a cabeça assim, né? É claro que assim, eu falo que tem essas duas formas, né? Ou você tem um investimento ali, você pode fazer, montar aquilo, não tira o mérito nenhum. E a outra forma de você começar devagarzinho. É claro que se eu pudesse hoje já ter esse equipamento mais top, seria muito melhor, sabe? Claro. Só que o fato de você ir fazendo aos poucos tudo mais, tem a questão que você dá muito valor. Não que também se você tiver o valor pronto para investir, você não vai dar valor àquilo que você fez. Só que quando eu tô aqui falando para vocês, contando a história, quando eu tô contando a história para alguém, isso me faz muito bem, porque eu lembro de tudo que a gente já passou, sabe? A gente teve uma produção hoje de quase 4 mil cookies. E eu assava 6 cookies por vez, sabe? Hoje, 4 mil cookies. 3.940 cookies. Por dia? Isso foi a produção de hoje. Tem dia que é menos e Nossa. tudo mais. Mas a produção de hoje foi de quase 4 mil cookies. Então, assim, isso é muito gratificante, sabe? Isso dá muito mais valor. Quando eu conto a história para alguém, a pessoa ela gosta muito mais da marca. Esses dias eu fui tomar café, tava tomando um café com um rapaz, ele conhecia a marca e tudo mais. E aí a gente foi trocando ideia, eu perguntei, ele contou a história dele do café, eu contei do cookie. O cara tava faceiro demais, assim, porque a gente acaba dando muito mais valor, que a gente sabe do que vai passando e tudo mais, assim, do que a gente teve que fazer. De eu e o Leonardo ter que entregar cookie de bicicleta, depois de carro, depois Chuva, sol. de várias outras coisas. Então a gente sabe, quando a gente vai procurar um vendedor, quando a gente vai procurar alguém para trabalhar ali com a gente entende aquilo ali de uma outra forma. A gente dá muito mais valor pro que a gente fez e pro que estão fazendo pra gente. Você sabe? gera conexão com as pessoas. Cara, e isso lapida também o eu interior de vocês. Porque assim, você sabe o porquê que você tá ali. Nos dias ruins que você tem, porque não adianta a gente falar, né? Sempre vai ter dias ruins. Sim, não tem jeito. Independente do tamanho, o estágio que você esteja, mas daí nos dias ruins você fala, cara, eu preciso trabalhar porque eu gosto, eu tenho o meu propósito. E daí nos dias bons você lembra por que você tá na marca ali. E às vezes no próprio hoje em dia, como as coisas são, já bate até aquela ansiedade interior, mas hoje em dia as coisas são muito rápidas, né? E às vezes no mesmo dia você tá assim muito bem e às vezes acontece tal coisa e você já não fica tão legal. E assim, é fácil falar aqui agora, mas às vezes quando você tá em certos momentos é difícil de você ter essa percepção. Mas é muito importante saber disso e buscar essa percepção, porque assim, vai ter dias e dias, entendeu? Vai ter dia que a gente produziu isso. Semana passada, por exemplo, a gente teve que diminuir muita produção porque quebrou um equipamento, sabe? Então, tem coisa que não tem o que você fazer, sabe? Tipo assim, é claro, fui lá, busquei, fui numa tornearia, mexemos na peça, costuramos outra coisa, a equipe foi lá a todo gás, entendeu? Dando ali o sangue para fazer aquilo ali, tipo, comprando realmente a nossa ideia do que a gente quer fazer, do que era feito antes. Tem muita essa questão do fato de ter começado pequenininho, dá muito valor até para quem está trabalhando junto com isso, sabe? A questão de ver que saiu de 6 para isso, mostra que cresceu e que está crescendo.
E as pessoas que entram ali, elas querem crescer junto, elas querem saber que elas podem fazer parte daquilo, Você sabe? cria a cultura da empresa, né, cara? E a cultura da empresa esmaga qualquer coisa, né? Pois é. E o interessante disso é que você falando assim, as pessoas, a gente vai trabalhando nas condições que a gente tem, né? Enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então vai trabalhando ali conforme tem, que nem você começou do 0 ali pequenininho, ó, eu fui crescendinho. Então por isso que é interessante, porque tem muita gente às vezes que deixa de começar algum empreendimento, alguma coisa, porque não tem um super investimento, não tem os melhores equipamentos e não faz nada. Cara, tem aquela frase, né? Nasceu perfeito, nasceu tarde. É tipo assim, a gente tem muita coisa que a gente faz hoje, por exemplo, a primeira receita de cookie que eu fiz, se eu jogasse em você ia machucar, de tão duro que era, uma pedra. Isso é pedra, cara. Sabe? Então, tipo assim, a gente vai aperfeiçoando. Quando a gente faz uma coisa ali repetidamente, a ideia é que você melhore. Porque você vai fazer, você vai errar. A gente vai errar. Tem uma coisa que a gente conversou antes, acho uma coisa muito importante a ser dita. Algumas vezes a gente foi chamado, já eu e o Leonardo, para falar sobre empresas, sobre a questão de empreendedorismo, em escola, em vários pontos assim. E sempre perguntam a questão do medo. Sempre perguntam a questão do medo. E fala assim, como que vocês perderam medo de fazer tal coisa? Como é que você não teve medo de montar empresa? Tem muito medo. A gente tem medo e tem medo de fazer coisa nova, só que a vontade de fazer é maior. A vontade de você realizar aquilo ali, ela supera aquele medo, o tamanho do seu medo, e a gente vai lá e faz. Porque aí quem vê de fora, às vezes a gente vê fulano fazendo aquilo, fez tal feito, tudo mais. A gente vê isso muito com, às vezes, celebridades, enfim. E aí, do nosso lado, a gente tem gente fazendo coisas fantásticas, entendeu? E às vezes a gente não dá esse valor, sabe? E também tem essa questão, assim, você vai ter medo, as pessoas têm medo de fazer as coisas, só que a gente não pode deixar... Tem que ter o medo. Né? Tem que ter. Tem Senão, uma se não pressãozinha. tiver medo, Você pode fazer muita besteira. Você faz muita cagada, pois tem é. que ter medo. E tipo assim, é importante você ter noção disso, mas não deixar que o medo vença você. E várias vezes o medo já foi maior, já fez com que a gente não fizesse tal e tal coisa. Mas a vontade de realizar aquilo, levar aquilo ali para as pessoas, levar aquilo ali que a gente... Você foi lá e fez aquilo, você pensa, pô, eu posso levar isso aqui de tal e tal forma para aquela pessoa que pode deixar o dia dela daquela forma, sabe? Assim, assado. E aquela vontade supera esse medo. E aí acho muito importante dizer isso, porque às vezes a gente tem medo de realizar as coisas. E aí quem não tá às vezes dentro disso acha que, putz, eu tenho medo, não vou acabar não realizando. Mas você tem que pensar, é claro, isso não tira o fato de que você tem que pensar em como que você vai fazer, estudar das formas mais diversas, conversar com outras pessoas, tentar buscar. Alguém já fez isso, você pode ir lá e ver o que essa pessoa fez, o que ela errou. Claro, na sua forma, na sua vez vai ser diferente, né? Mas usar isso a seu favor para você fazer. E aí no dia a dia você vai aperfeiçoando, sabe? É tudo aquela questão de ter tudo uma inteligência emocional, Também. saber gerir suas emoções, equilibrar os sentimentos, porque é importante tudo essas questões. Se não tivesse medo, você ia lá na loucura. Exato. É que nem vergonha. Tipo, as pessoas falam, é ruim, tem vergonha, não sei o quê. A vergonha é um sentimento muito importante, porque se ninguém tivesse vergonha, saía todo mundo pelado na rua, tudo assim, né? Então a gente tem que saber equilibrar os sentimentos, as emoções, para cada momento, assim, a gente conseguir tomar as melhores decisões, né? E é importante a gente saber ponderar, sabe? A gente não pode ter totalmente medo, senão a gente trava, e a gente não pode perder totalmente esse medo, senão a gente pode fazer loucuras e tudo mais. Então, assim, é sempre bom a gente poder ponderar, sabe? Tanto que, assim, uma coisa que a gente aprendeu na prática, depois de errar muita coisa, dependendo do que é, não tomar... Tem coisa que vai precisar da sua decisão na hora. Mas tem muita coisa que não precisa da sua decisão na hora. E a gente é muito acostumado a querer responder na hora. É o WhatsApp o dia todo, ali você tem que responder na hora, você tem que tomar tal decisão na hora. Só que muita coisa não é pra você tomar decisão na hora. E é tão bom, né, cara? Quando você olha a mensagem, alguma pra tomar uma decisão e você não responde na hora. Você precisa Você pensa pensar. 10 coisas diferentes, né, cara? Pois é, eu vi assim, que não é bom a gente sempre quando estiver emocionado, muito emocionado, assim, ter que tomar uma decisão Deixa importante. de lado. Deixa de lado, dá uma respirada, não toma essa decisão na hora. Vai ter momentos que você vai ter que tomar aquela decisão na hora, porque senão você vai perder aquela oportunidade. E não vai bater duas vezes na tua porta. Mas é bom você saber que, tipo assim, será que eu preciso responder isso agora? Será que eu preciso tomar essa decisão agora? E realmente pensar. Às vezes a gente precisa de tempo a sós, ou conversar com uma outra pessoa, pedir um conselho, uma opinião, para daí você realmente ver o que faz sentido.
Porque senão a gente vê a gente mesmo, pessoas tomando decisões que não fazem sentido, se arrependendo, é negócio que abre na noite e fecha no dia, sabe? Então... Isso é muito bom a gente levar sempre em consideração. Boleta, eu gostaria de falar um pouco agora sobre estratégia de mercado que vocês abordam aqui na região, né? Hoje a gente sabe que vocês não são mais uma marca local, vocês estão em mais de 50 municípios, né? E eu gostaria de saber como é que foi esse desenvolvimento, assim, tipo, porque uma coisa é você vender na cidade, outra coisa é você começar a pegar trecho, né? Município, de centros, outros né? estados. Outros estados também, né? Vocês estão hoje no Paraná, Rio Grande do Sul, E Santa Catarina, basicamente nesses aqui. E você falou que Tem um ponto na Bahia, numa sorveteria, eles procuraram a gente deu uma forma e a gente manda pra eles lá. Então assim, eu falo que onde tiver gente vai ter cookie do boleto. Um dia isso vai acontecer. Mas assim, como que começou essa questão da expansão? Pandemia, a gente tinha muitos pontos pequenos que vendiam nosso produto. Se para os grandes já foi um pouco difícil, já foi difícil, teve pequeno que não conseguiu sustentar ali, pontos que fecharam. A gente vendia em cantinas, escolas, faculdades, não tinha aula, entendeu? Aqui é um ponto que vende muito bem, não tinha aula. Então, tem pessoas que vêm para Guarapuava só para estudar, faz a faculdade e tudo mais, não tinha na cidade dessa pessoa. No mercado, a pessoa ia para comprar itens de alimentação básica, limpeza, higiene. Acaba que no momento como a pandemia, o cookie, um doce, não é uma coisa essencial. Acaba sendo algo supérfluo ali. Então, assim, as pessoas não tinham a garantia de que elas teriam o emprego dela no outro dia. Então, a pessoa pensava 10 vezes antes de gastar o dinheiro dela. Então, a gente, nessa época da pandemia... Teve numa terça-feira, tava eu e o Leonardo lá em cima, a gente pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar, o que a gente faz? Em questão de uma semana... Vocês chegaram nesse ponto de pensar assim, tipo... sim, a gente vai sim, porque a gente via empresas bem maior que a gente quebrando, passando sufoco. A gente não tinha aquela experiência, a gente não sabia para onde correr, então assim, o que pairava era incerteza em todos os âmbitos, então a gente... viu as vendas despencarem, os pontos não queriam comprar, entendeu? Porque o ponto ali que fazia aquilo ali, ele tinha dinheiro às vezes para aquela coisa, a venda dele caiu, então às vezes ele não tinha dinheiro para comprar o nosso produto para vender. Em questão de uma semana a gente formulou os produtos que a gente vendia direto para o consumidor final. Então a gente vendia direto na fábrica, iFome, iFood e tudo mais, a gente vendia nos aplicativos de entrega, delivery, e isso junto com outras coisas auxiliou muita gente. Tinha limitação de pessoas no local, de atendimento, em tal lugar não podia retirar, depois que foi sendo permitido, e a gente precisava procurar consumidores. Então com isso a gente começou a expandir. Depois que a gente começou a pegar essa região, as cidades em volta, depois a gente pegou a questão do Sudoeste, Pato Branco, Francisco Beltrão, depois Campo Mourão, a parte ali mais no norte. Então a gente foi expandindo dessa forma, buscando realmente mais pessoas, mais consumidores para consumir nosso produto e também a gente foi entendendo que a gente é uma fábrica, que é uma fábrica, a gente precisa fábrica precisa estar rodando, fábrica parada custa, prejuízo ali. Então assim, a gente precisava encher aquilo de alguma forma e a gente sabia que a questão não tinha por que a gente ser só na cidade. Se o nosso produto estava fazendo sucesso ali, a gente entra nessa de querer levar para aquele consumidor. E aí entrava nesse desafio. Desde que a gente começou a fazer isso, já mudou a forma de trabalho de várias vezes, que a gente começou de uma forma e via que não era aquilo, e ia adaptando. Aí o Paulo começou a abrir essas cidades. O Paulo, que foi nosso primeiro vendedor, começou a abrir essas cidades. O Léo, meu sócio, começou a trabalhar, ser vendedor em Campo Mourão. Depois teve uma época que eu precisei ser vendedor ali na região do Sudoeste, então quarta, quinta e sexta. Tipo assim, depois de uma época eu saí da produção, fiquei mais ali numa parte, eu e o Leonardo a gente foi saindo desse operacional e entrando em outro operacional. Então a parte de compras, a programação de produção, a gestão ali da fábrica em si. Porque no começo a gente comprava insumo, fazia o cookie e vendia. Depois a gente começou a ter que ter mais gestão disso. Controle de estoque, quando que eu peço, quando que a gente vai produzir, a questão das pessoas, toda essa parte burocrática, tinha que ter algo por trás. E aí nessa parte eu fui vendedor ali da região Sudoeste também por cerca de 6, 7 meses. Aí teve que perder
A vergonha, já teve que perder a vergonha. Ali é tipo assim, e nessa época ainda tava a pandemia, era máscara no rosto, pegava. No carro chegamos a colocar no Fox ali, foi 2.600 cookies uma vez dentro do Fox. Nossa Senhora. Então assim, depois eu diminuí um pouquinho, porque pra fazer a curva sem ter tanto perigo, né? Mas assim, a gente... Se passasse na balança, aí daí andava ali com a nota fiscal, tudo certinho, pra estar tudo certo, ia, fazia a rota, atendia os pontos de venda, porque foi uma época que teve um vendedor e depois ficou sem vendedor, o Léo tava atendendo uma região, o Paulo tava atendendo em outra, não dava tempo de desenvolver ali, não tinha outra coisa. Quem que vai atender? Tinha eu, fui eu mesmo. Então, eu atendi ali, meu sócio atendia em outro lugar, nosso vendedor também fazendo... Essa é a realidade do empreendedor, né, Boleta? Podia chegar e falar que, tipo assim, não era uma coisa que eu queria estar ali indo pra venda, eu queria estar junto com a produção. Só que assim, precisava ser feito aquilo, entendeu? E aí é aquela questão, você vai se deparar com coisas que não é o que você quer, só que assim, não é 100%, né? A coisa a vida não é esse morango, né? Então, tipo, você vai fazer coisas que não é o que você quer no momento. É claro, aí cabe a nós ali de estruturar aquilo tudo, e aí enquanto estava atendendo, a gente estava procurando distribuidor, tanto eu lá efetivamente, o Leonardo aqui procurando vendedor à distância, a gente encontrou pessoa, hoje é o Daniel que faz toda a parte do Sudoeste, e a gente foi desenvolvendo isso, e ele assumiu e eu voltei para cá para tomar conta de outras coisas. Então é uma responsabilidade nossa também, enquanto a gente faz aquilo ali, buscar, eu não vou fazer aquilo ali para sempre, sabe? Eu comecei a empreender para que você possa, é claro, você quer levar aquilo ali, mas para que você também possa ter uma certa liberdade, que você possa construir aquilo ali, tipo assim, o Cookie do Boleta não é o Thiago, sabe? O Cookie do Boleta é um conjunto de pessoas que trabalham para aquilo ali, desde produção, financeiro, vendas, parte administrativa, marketing. Então, assim, pra gente estruturar aquilo ali daquela forma e agora eu consigo abrir mão disso aqui. O que eu vou fazer? Tem essa outra coisa para fazer. Então, de se adaptar. É uma escada e cada degrau você precisa se adaptar de uma forma, sabe? E entender aquilo ali. Ainda mais nessa questão do empreendedorismo, se você for muito rígido e não souber se adaptar, você vai ficar para trás. Porque as coisas mudam muito todo dia. E você tem que saber se adaptar no que você quer levar, no que você tem e onde que você tá, sabe? E essa é uma enorme dificuldade, né, que os empreendedores têm hoje em dia. Tipo, praticamente o empreendedor tem que ser um canivete suíço. Tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir pegar outras. Porque, você estava focado ali na produção, em fazer o cookie e tal, mas daí tinha que lidar com a gestão, parte financeira, contabilidade, venda, comercial, logística. Então isso é uma enorme dificuldade que daí o empreendedor ele acha que tem que ficar fazendo tudo. E depois a empresa está crescendo, ele continua querendo fazer tudo. E ele fica centralizando. Por isso que é importante, e ali conforme o amadurecimento da empresa, saber delegar, terceirizar, não deixar tudo na mão de uma pessoa. É muito difícil, isso que você falou é muito importante, essa questão do você saber delegar e você abrir mão. Tipo assim, eu não queria sair da produção, eu queria estar produzindo, entendeu? Só que assim, pra gente chegar onde a gente queria, não dava pra eu ficar sempre ali, sabe? Então, tipo assim, eu tinha que abrir mão daquilo. Aí você fica naquela, será que as pessoas que vão entrar aqui vão fazer da forma como eu faço? Pode fazer muito melhor, entendeu? Daí você fica naquela centralização que só você sabe fazer. E aí você deixa de fazer outras coisas e, cara, tipo assim, por exemplo, eu sei fazer tudo da produção, mas o pessoal da produção faz muito melhor que eu, entendeu? Porque eles fazem isso aqui todo dia, eles vão se aperfeiçoando, entendeu? Eu sei o que precisa fazer, mas na prática eu não faço aquilo todo dia, entendeu? Então, assim, as pessoas podem, você tem um jeito ali de fazer, mas aquele não é o único jeito possível. Porque se você só quiser que as coisas sejam feitas do seu jeito, você vai fazer, talvez você não tenha você pode até ter uma empresa, mas vai ser você, entendeu? Porque vai chegar alguém para fazer aquela função. É claro, você precisa instruir, treinar aquela pessoa, só que ela vai ter um jeito, às vezes, específico de fazer. E pode ser melhor ainda do que você fazia antes. Eu acredito que o importante é o objetivo, né? Não se ela vai fazer pela esquerda ou pela direita. Dependendo do que você precisa seguir um processo. Sim. Ali na empresa tem coisa que precisa seguir um processo. Senão entendeu? sai do... entendeu? Porque assim, desde às vezes a questão de higienização e tudo mais. Tem diversos processos que precisa seguir, tem que ser feito daquela forma. Tem outras que não, depende às vezes do resultado final. Mas uma forma assim, às vezes a pessoa vai lá e vai embalar. Às vezes você embala, quando a gente embalava manual. Eu embalo dessa forma. Pode ser e vai existir outras formas de embalar.
E você não vai saber todas as formas, sabe? Se chegar alguém ali e te mostrar alguma coisa, pode ser melhor do que você fazia antes. E aí não faz sentido você ficar fazendo da forma como você fazia antes, às vezes por orgulho, sabe? Então tem muito disso. Às vezes a pessoa tem receio de colocar alguém ali e essa pessoa não fazer daquela forma. Às vezes a pessoa tem esse receio, esse medo. Tem pessoas às vezes não tem a visão de que você, às vezes no começo você vai ter que colocar alguém. Essa pessoa ali vai te dar um custo a mais, entendeu? Só que você precisa ter uma meta estabelecida. Eu vou colocar essa pessoa, eu vou aumentar a produção para tanto, para viabilizar isso, aquilo. Porque senão você vai ficar sempre naquilo. Se eu ficasse sempre na produção e o Léo sempre vendendo, a gente não ia conseguir pensar em estratégias para chegar em outra cidade. A gente não ia pensar em sabores novos que a gente ia fazer. A gente não ia pensar e conseguir analisar a produção de fora para saber que se a gente fizer daquela forma, a gente vai ter um resultado melhor, sabe? Você precisa olhar de fora. Você está ali todo dia fazendo aquilo, você tem aquela visão. Quando você sai e olha de fora, você tem um outro olhar, literalmente, sabe? É igual eles falam, né? Olhar de cima, né? O que está acontecendo ali, né? Cara, isso é muito importante mesmo. Em Boleta, a gente estava falando ali nos bastidores sobre a marca, né? Sobre a embalagem. E vocês entrando no mercado, vocês tiveram que também reformular toda uma cadeia ali, né? Hoje a gente pega um pouquinho de vocês, ele tem toda a base de informação nutricional, tem código de barra. Não é só uma embalagem bonita, né? Ela tem um fundamento também, né? Sim. Então, assim, quando a gente pensou numa embalagem nova, a gente pensou em dar uma cara nova para o produto e dar uma segurança alimentar maior, mais validade, uma qualidade do produto, que a qualidade ela vai desde a qualidade do insumo até uma embalagem bem selada, padronizada e tudo mais. O produto, na hora que você abrir também, ele está mais fresquinho. E só que, querendo ou não, em tudo que você for fazer, tem legislações por trás disso, tem coisas que você não pode chegar e inventar, eu quero fazer embalagem assim, assim, assado. Você pode pensar em como que você vai fazer a embalagem, mas a questão da rotulagem, que é a nova rotulagem que a partir de outubro vai estar valendo já, vai ser obrigatório em todos os alimentos ali. Então, isso aqui é obrigatório, tem a questão do peso, como que ele vai ser colocado, peso líquido dessa forma, a questão do código de barra, dependendo do produto ele precisa de um selo, se é um produto de origem animal ele precisa de tal coisa, se ele é um produto assim ele precisa de tal coisa, se ele é outro tipo de produto ele pode ser isento disso. Então, assim, é muito importante esse empreendedor, essa empreendedora estar buscando informação em tudo que for fazer. A gente tem muita vontade, a gente quer fazer muito por conta. Mas a gente não pode esquecer que existem coisas que regulamentam isso. E a gente tem que se adequar a isso. E isso muda muito, sabe? Isso muda. Às vezes tem nova legislação, tem isso, tem aquilo. E a gente tem que a gente tem que saber de tudo. Tem que seguir as regras, né? Então isso aí é muito importante. Além de estar sempre se atualizando, buscar quem faça isso. Porque é ilusório achar que a gente vai dar conta de tudo. Vocês buscaram uma consultoria para ser A gente já fez consultoria na parte de engenharia de alimentos, auxiliaram a gente na questão de mudar um pouco o produto, de entrar na questão de normas que precisava. Eu digo mudar o produto porque assim, antes eu fazia o produto, era eu que fazia, eu vendia com um isoporzinho ali debaixo do braço e vendia o produto direto na mão do consumidor. E aí depois a gente foi tendo equipe, foi aumentando a mão que passava. Então ele passava, ele tinha que entrar numa caixa de transporte. Depois da caixa de transporte ele ia para o despacho, ele ia para a transportadora. A gente não sabe como que esse produto acontece na transportadora, se ele é bem cuidado, se ele é jogado de lá para cá. Então ele vai passar por várias mãos, ele vai passar por transporte, às vezes temperatura e tudo mais. Ele chega no ponto de venda, ele precisa ser abastecido no expositor. Quando ele chegar no expositor, ele vai passar pelas mãos da pessoa que trabalha no mercado. O cliente vai quer pegar o produto. Então, assim, o produto que eu fazia antes era para um produto quase que no consumo no momento, na hora, sabe? Então, ele era muito mais frágil. Então, a gente, seguindo para essa questão do ponto de venda, para essa questão da indústria e se adaptando, a gente teve que adaptar o produto também. Vocês observaram que ia ser um problema se você manter esse... E tem essa fase de transição, a gente viu isso na prática. O produto, o que acontecia? Ele começava a quebrar mais, se esfarelar. O produto de antes, hoje, ele ia chegar totalmente esfarelado para o consumidor final. E quando a pessoa compra um produto, ela quer receber o melhor daquele produto. Nosso produto tem um valor agregado mais alto. Ele tem uma qualidade
que a pessoa espera ali. Então a gente tem que entregar aquilo ali cada vez mais e cada vez melhor. Então, assim, a gente precisou adaptar isso. Então, assim, eu digo que hoje a gente olha, ele está pronto, com a embalagem assim, dessa forma. Mas teve um começo, teve uma fase de transição que a gente viu. Putz, essa embalagem não vai aguentar o que a gente quer. Esse visual da embalagem não está o ideal. Essa estrutura do produto, para o que a gente quer fazer, ele precisa ser diferente. E aí tem o começo, tem o meio e depois ele tomando forma. Da mesma forma como ele está hoje, a gente sabe o que dá para melhorar em questão de produto, em questão de visual da embalagem. Por exemplo, aqui, quando a gente mudou, o código de barras está desse lado. Quando a gente saiu da embalagem do saquinho e foi para a embalagem automática, a gente nunca tinha embalado dessa forma. O código de barra estava aqui atrás. Não era proibido, mas na hora da pessoa que está no comércio passar, ele tinha que pegar, puxar a embalagem aqui e para passar. Então era mais trabalhoso, poderia abrir a embalagem. Uma coisa que a gente não previu antes. Quando a gente viu a arte lá, tudo bem certinho, não contava com essa dobra, entendeu? Então a arte contava inteiro. A gente nunca tinha feito aquilo. E aí a gente nem pensou nessa possibilidade. Quando chegou, a gente olhou e falou, nossa, tá atrás, né? A gente tinha um lote gigantesco de embalagem. Quando acabou, aí no outro pedido a gente já veio e já se programou para que o código de barra tivesse desse lado. Então tem muita coisa que, por mais que você saiba, só quando você colocar em prática que você vai saber. Então, assim, é muito importante você não deixar aquele medo lá te impedir de fazer alguma coisa. É claro, você também não pode ser irresponsável e não buscar antes de fazer. Mas no fazer que a gente foi evidenciando isso, aquilo e colocando em prática. E aí, tipo assim, fez dessa forma assim. Aí na próxima a gente vai lá, ajusta isso. Até chegar, tipo, eu sei que eu não faço o cookie, o meu preferido, ele saiu de linha, por exemplo. Entendeu? Porque eu tenho que entender o que o meu cliente quer. Tem isso. O produto não é pra você, né? Exato. Eu não faço pra uma legião de Thiagos, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho que... É claro, eu faço o que eu gosto, o que eu imagino ali, mas estou sempre estudando para saber o que o público quer e o que tem de legislação para estar se adequando. O que a gente quer fazer, o que o público quer receber e o que eu preciso me enquadrar, sabe? E aí, isso aí tem muita coisa que você vai aprendendo na prática, sabe? No caminhar da jornada, né? E por isso que é importante você sempre pensar no consumidor final. Porque se você fica, às vezes eu gosto do meu cookie assim, tipo, eu acho ele gostoso assim, acho a embalagem ali legal assim, ou tal coisa. Mas não, você tem que pensar ali o que as pessoas vão gostar, quem que é as pessoas que vão consumir. Então é importante você pensar como que elas vão enxergar, como que elas vão se conectar com a tua marca. E não, às vezes, só do teu jeito. Tem que ser também do jeito que as pessoas vão conseguir acolher de uma ótima forma. E essa questão falando da distribuição, de levar para as outras cidades, estados, tem muita questão da sociedade ali, da população se adaptar à cultura, se adaptar ao jeito delas, né, a renda. Então tem tudo ali também essa questão de como vai vender em cada ponto da cidade, né? Saber entender onde a gente está. Querendo ou não, quando a gente começou a fazer assim, na questão de artesanal é mais comum. Mas quando você fala em ponto de venda, você fala em cookie, você pensa um pacotinho com vários cookies menores, entendeu? Quando você chega com um cookie unitário, não é uma coisa que as pessoas estão acostumadas, entendeu? Então as pessoas estranham. Primeiro teve a onda do brownie, então começou a ter brownie em todo lugar, e depois do cookie, hoje está mais evidência. Só que a questão do cookie tem muito na questão do cookie feito na hora. Um cookie para ponto de venda não é tão fácil de encontrar. Então, querendo ou não, as pessoas têm um hábito de consumo. Quando a pessoa vê uma embalagem com... Você às vezes precisa explicar, às vezes pro lugar, é um único produto, mas só tem um aqui e tudo mais, entendeu? Ele é mais macio, assim, assado, você vai explicando o produto. Então tem esse hábito do consumo. E aí você consegue inserir esse hábito na população. Só que aí para isso tem que ser o que a pessoa espera. Pode ser que uma coisa que você gosta muito também seja o que as pessoas gostem, sabe? Então, só que aí você tem que ir entendendo. Você tem que fazer um produto. Você pode pegar lá, estudar antes, ver os hábitos de consumo, qual o tipo de produto, qual o tipo de sabor que as pessoas querem e depois de lançar, continuar pesquisando isso. Porque você pode fazer uma pesquisa inicial, lançar e não é aquilo, sabe? É isso que eu ia falar, eu ia puxar um gancho com vocês aqui. Pesquisa de mercado, vocês sempre estão trabalhando isso? Isso é uma coisa que a gente está trabalhando mais agora, para fazer mais, porque
aqui em Guarapuava a gente tem uma proximidade muito com o cliente, então a gente tá vendo muito. Quando vai para fora é outra coisa, então a gente tem uma distância. A gente é indústria, a indústria ela é o que tem mais distância para o consumidor final, que a gente sai da indústria, vai para um distribuidor, o distribuidor vai para um ponto de venda, do ponto de venda vai para o consumidor final. É diferente de você ter uma loja no qual você está direto ali com o consumidor final. Tá direto. Então, assim, nesse aqui, a indústria ela tem uma distância maior. Então, é ainda mais desafiador você ter esse contato com quem está com... Porque, assim, o distribuidor, ele quer uma coisa. O ponto de venda, ele tem outro interesse. Pode ser que o interesse entre eles tenham pontos específicos, mas algum interesse que o consumidor final tem é diferente do interesse que o ponto de venda tem. O ponto de venda quer um produto que dê uma margem boa para ele, que tenha uma validade legal, que seja apresentável, que tenha um prazo legal para ele pagar. O consumidor, ele quer uma qualidade, entendeu? Ele quer um padrão ali e tudo mais. Então, assim, a gente tem que agradar toda essa cadeia, sabe? Então tem que ser bom pro distribuidor, tem que ser bom pro ponto de venda, tem que ser bom pro cliente final. Pro lojista final, né? E esse negócio de fazer uma análise de mercado também é muito importante, você ficar ligado nos acontecimentos, no que tá rolando. Por isso a gente consegue perceber pelo que aquilo do cookie da Barbie, né? Vocês ficaram ligados, né, ali no mercado, o que tá acontecendo no momento. Pegaram o hype, né? E pá, vamos fazer um cookie da Barbie, né? Então você tem que sempre aproveitar o hype. Ali acontece alguma coisa, um evento. Então saber fazer boas decisões ali nos times, né? Na escolha certa, na hora certa. E legal desse cookie que você estava falando que vendeu 10 mil. Cerca de 10 mil unidades. 10 mil que unidades. assim... E assim, ele não tirou a venda dos outros, ele trouxe venda a mais. Obrigado à minha amiga Gabriela aqui, que me incentivou a fazer esse produto. Aí, porque assim, Gabriela, teve vários... A gente viu e começou, né? E assim, essas ondas são muito rápidas. É muito rápido. O pequeno, ele tem um ponto muito bom, que assim, para uma empresa maior pegar e fazer um produto, às vezes não consegue... Porque você viu, um monte de marca grande não entraram nisso. Porque às vezes não consegue desenvolver um produto, às vezes no tempo de marcar uma reunião ali com a diretoria, pronto, já acabou a febre, entendeu? Então, tipo assim, às vezes o menor tem que saber aproveitar no que ele pode fazer. Então, ele pode criar uma coisa rápida e colocar rápido no mercado. Já estava vendo alguns produtos e eu pensei, acho que eu não vou fazer isso, porque essa questão de desenvolvimento é mais comigo e eu gosto que demore um pouco mais para a gente validar diversos pontos. Só que eu já tinha uma receita básica, eu conseguia adaptar. E aí a Gabriela pegou e falou, o que você precisa para fazer isso? Eu falei, tal coisa, por que você não faz? Aí eu peguei, tava com os amigos, eu peguei o celular, mandei mensagem pro Léo, falei, Léo, segunda-feira eu vou chegar com um produto assim, assim, assado, rosa, tal, morango, vamos fazer? Ele, vamos. Aí depois a gente conversou, já mandei mensagem para a Andressa, falei, Andressa, preciso de uma arte, porque assim, a embalagem personalizada a gente faz uma quantidade assim muito, muito alta. Não vai dar tempo, só o tempo de desenvolver a arte mais fazer a embalagem pode ir para quase 2 meses. Eu falei, tá, a gente tem uma bobina transparente, a gente pode fazer um adesivo. Aí eu fui lá, quanto tempo demora para fazer a arte? Tanto tempo. Eu falei, então preciso de uma arte da Barbie, assim, assim, assado. Fui lá na gráfica, quanto tempo para imprimir? Conseguiu imprimir em tal tempo. Aí tinha um fornecedor que eu sabia que tinha um recheio de morango. Qual que é a quantidade mínima? Já fiz ali umas coisas, passei pro Leonardo, o Leonardo já viu a questão de custo, comercial, marketing. Deu tal tempo, ficou pronto o adesivo, já pediu os insumos, a gente fez. E daí, assim, foi uma loucura. Foi muito rápido. Tava até com medo das pessoas descobriram onde é a fábrica, entrar ali na fábrica. Postaram no brechózinho. Imagina, galera. Quero cookie. Cadê meu cookie da Barbie? Porque Cadê? assim, por ser uma edição limitada, é um volume menor e até para chegar nos lugares, chegava e já vendia muito rápido. Então as pessoas chegavam num ponto, e quem que ia comprar? Comprava 2, 3. E as pessoas gostaram muito, ficou um produto muito bom, sabe? Tanto que esse produto aqui, ele já está sendo adaptado, ele vai entrar como produto fixo. Tá? Nossa, teve uma validação. Ele vai, então a gente conseguiu validar, ele não vai ser dessa forma, mas ele vai usar a coisa que tem nesse produto, o recheio de morango, a gente validou, ele tem, as pessoas falaram que tem um gosto de Nesquik, tem um gosto de infância, então é um produto realmente muito bom. A gente vai adaptar ele, já mandamos fazer a embalagem, a arte da embalagem, está sendo mandado fazer a embalagem e vai ser um sabor que vai entrar fixo de linha, que foi a partir disso aí, sabe? Então, até a gente comentou, pro filme da Barbie eles investiram $100 milhões e assim, acaba que tudo ficou rosa.
o macarrão ficou rosa, as roupas estavam tudo rosa, e aí cabe a gente saber como a gente aproveitar isso. Então, assim, era um marketing gigantesco que estava sendo feito, que eu lançando um produto desse, a empresa lançando um produto desse, a gente acaba entrando no marketing deles. Então, assim, é uma coisa a mais, uma força muito grande pra gente. Você acaba você acaba se aproveitando desse... Bastante, tem que saber se aproveitar da melhor forma, sabe? E surfa na onda, né? Surfa na onda, exatamente, surfa na onda. Vou entrar um pouquinho no marketing, assim, que eu gosto bastante do marketing de vocês, eu gosto do posicionamento do mercado que vocês têm, né? A gente tá com o Valesco aqui, que ele é um especialista em marketing aqui. E, Boleta, trazendo esse sabor de morango, é morango com... ele é sabor morango, isso, é o recheio de morango. Dá um estalo na cabeça de vocês, que eu acho que a Tico e Tech fica pensando do quê? em começar a lançar, tipo, produtos de edição limitada. Ontem mesmo a Rô, que é a nossa líder de produção ali, ela veio com uma ideia da gente fazer em outubro uma ideia ali. E aí, sim, entra em outros empecilhos, porque entra na questão de é mais um produto para a gente ter uma linha de produção. Então, assim, será que é viável a gente fazer? Mas ideia começa a pipocar. Eu cheguei pro pessoal e falei, pessoal, se vocês tiverem de ideia, passem pra gente. Então, ela já teve uma ideia, já pegou, passou, a gente sentou, conversou ali como que a gente poderia fazer. E pelo fato de a gente lançar um outro sabor, a gente tem que analisar bem. Porque às vezes a gente pode querer lançar coisa e isso atrapalhar o que a gente já tem, sabe? Então, tem muita coisa que pode ser interessante, só que a gente tem que pensar muito bem no momento de fazer. Mas assim, a gente já começou, teve pessoa que falou, por que vocês vai lançar o filme tal, vocês lançam tal coisa? Então assim, abre portas. Antes da gente fazer isso, a gente tinha pensado, mas só no imaginário. A gente colocando isso em prática, a gente já viu que é interessante a gente fazer edições limitadas. E nessas edições limitadas a gente pode validar produtos, sabe? Vai fazer o MVP ali. Eu fico pensando assim, tipo, claro que não é em todos também, se não bagunça muito, mas em grandes lançamentos, pega aquela época que tava lançando a Marvel, os Vingadores lá, cara, aquele filme foi absurdamente, bilheteria astronômica, né? Por que não, né? Pegar esses hype, Avatar, que também foi, e outros assuntos. Tem uma marca que eu sigo assim, que é o Braulio do Luiz. O Brown do Luiz é referência, o Brown do Luiz é referência para todo mundo que faz alguma coisa artesanal da parte de doce, principalmente do brownie, o cookie ali, ele é uma referência gigante, então foi referência pra gente também. Salve Luiz aí, se você assistir, todo mundo é fã. E cara, eu pego muito, eu tenho ele no Instagram, ele tem a marca dele, ele faz de time. Ele faz as latinhas. Teve a questão do Gabigol lá, que jogaram um brownie no campo. Cara, não tinha dado de 48 horas, eles tinham bolado já uma lata em parceria, tudo bem certinho. Então, tipo assim, estar ligado nas coisas que tá acontecendo e ver a viabilidade. E pode ser que no meio disso, às vezes uma coisa que tá em alta, você vai tentar fazer e pode ser que não dê certo. Mas também não dá pra você pegar e depois não fazer mais. Porque, assim, vai ter coisa que a gente vai fazer, vai dar errado, mas é nessas tentativas que acaba acontecendo isso, sabe? Uma coisa que dá super certo. É importante você saber qual que é a tua margem de teste, qual que é a tua margem de risco ali para não te dar prejuízo, né? Você poder experimentar alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E tipo assim, da Barbie, ele fazer uma embalagem diferente. Você precisa necessariamente fazer um sabor diferente ou você pode pegar às vezes um sabor ali que já tem e colocar uma embalagem diferente? Depende muito, assim, eu usei uma base de um outro cookie e adaptei para isso, entendeu? A gente usou o corante rosa e usou um recheio de morango. Eu tentei buscar insumos que tivesse ali o rosa, que eu pudesse usar e fizesse sentido. E aí eu fiz uma embalagem, a gente tinha embalagem já aqui para teste, para outros produtos, pra gente embalar nisso aqui, até para teste em máquina, eu tinha embalagem já transparente, só que eu precisava fazer a parte do adesivo aqui do rótulo foi feito totalmente para esse. Então, com a tabela nutricional desse produto, com o código de barras para esse produto, com a descrição desse produto, tudo bem certinho. Entra naquela questão da legislação. Sim, eu vou fazer uma coisa nova, mas eu tenho que me adequar ao que precisa, sabe? Então, tipo assim, a ideia de você ter é rápido. Você tem ali na hora. Então, você tem que trabalhar ali bem rapidinho para você conseguir ajustar tudo que precisa para você fazer um produto da melhor forma e da forma mais certa possível, sabe? Pois é, porque agora é um cookie de morango, certo? Aí tá com o da Barbie. Aí passou o da Barbie, o hype, aí tipo, você pode usar às vezes o mesmo cookie de morango para fazer do Dia dos Namorados, do Dia das Mães. Isso.
Esse aqui, por exemplo, eu tentou, a única coisa que causa, às vezes a pessoa pode até passar batido, mas esse azul aqui é o símbolo da Mattel. Ele pega um pouco de uma referência do símbolo da Mattel, que ele é estrelado. Então foi colocado ele dessa forma assim, para ele remeter à questão da Mattel, que aí o da Mattel ele é mais pontiagudo, vermelho assim escrito Mattel. Pegaram uma referência. Aí pegou a referência, foi colocado aqui. Então, tipo assim, cookie com recheio, sabor morango. Tá vendo? Edição limitada. A edição limitada tá escrito na fonte ali, lembrando da Barbie, sabe? Mas não tem nada que diga assim diretamente da Barbie. Entra na mesma questão do creme de avelã, a gente utiliza a Nutella. Mas a gente não coloca o nome aqui porque a gente pode estar colocando o uso indevido da marca sem ter uma parceria com eles, sabe? Então, como a gente... Isso prejudicaria muito. Isso, então a gente tenta fazer da forma mais certa possível, sabe? Então, por exemplo, creme de avelã é a Nutella, a gente usa creme de avelã, doce de leite aqui. Nutella é um insumo, né? Isso. Então, tipo, por exemplo, a gente poderia utilizar para o Dia dos Namorados, outras coisas. Só que aí a gente também pensou, tá, esse produto aqui, faz sentido a gente lançar ele em linha? Faz. Mas faz sentido ele lançar exatamente assim? A gente pode melhorar disso, que a gente viu que ele ficou puxando mais bem doce. Então como que a gente pode mudar? Não vou dar mais spoiler, porque daqui a pouco tá no ponto de venda, eu vou querer que vocês provem ali. Ele vai ter um pouco de... novo aí, isso. Né? Pois é. E viu, eu agora tive uma ideia aqui, sei lá, veio na minha cabeça, porque hoje eles trabalham 100% com cookie doce. Já, sei lá, às vezes pensar, imagina um cookie salgado, não sei. Tem marca que faz. Eu falo que assim... Cookie salgado, cara. É um salgado, ele é um salgado, só que num formato achatadinho, lembra um cookie, sabe? Então assim, eu falo que ideia é sempre bem-vinda, cabe a quem tá recebendo saber filtrar, mas ideia é sempre muito bem-vindo. Já pensamos, quem sabe no futuro, né? Por enquanto, não. Já tem muito trabalho, né? Tem bastante coisa sendo desenvolvida aqui. Pois é. Ei, vamos falar de um pouco de novidade aí, como a gente tá falando de ideia, um passarinho me contou, né? Falou aí que tá pra vir uma ideia nova do cookie do boleto aí. Isso é um sonho muito antigo. Quando eu comecei a fazer cookie, eu vendia o cookie fresquinho, sabe? Então eu entregava pra pessoa, ele embalado, mas ele tava muito fresco. A experiência da pessoa era muito maior, sabe? Então, isso veio sempre... A gente começou a ir pro ponto de venda, mas isso ficou sempre guardado aqui no peito, e pior sabe? que aquele cookie que você comia, ele era molinho, né? Esse aqui, por conta de todos os processos que você explicou, né? Ele precisa ser mais resistente. Eu coloco ele no micro-ondas. Isso. Vou passar uma receita aí pra vocês depois de cookie, mas eu coloco ele no micro-ondas e fica sensacional, né? Isso do micro-ondas, aqui atrás da embalagem tem uma dica até. Atrás da embalagem fala que assim, se a fome aguentar, você retira ele da embalagem e coloca 10 segundos no micro-ondas, que aí ele fica, o recheio derrete, a massa fica mais molinha, fica sensacional. Mas essa ideia é a questão da gente ter uma loja física, onde a gente vai poder pegar, a pessoa prova isso aqui, ele tem 2 meses de validade, a pessoa prova, acha sensacional. A gente sabe que a gente pode levar esse sensacional a um outro nível, essa experiência a um outro nível. Então a gente vai estar preparando uma loja onde a gente vai ter sabores exclusivos, além dos sabores que a gente já tem, outros sabores exclusivos para a loja. Então a gente vai estar fazendo os cookies feitos na hora, agregado com cafés especiais. Assim, a ideia é trazer aqui para a cidade, aqui para Guarapuava, um local realmente de muita qualidade. A gente tem a nossa marca que a pessoa já assimila com a qualidade, mas então a gente vai estar fazendo cookie feito na hora, opções do que a gente já tem e sabores que vão ter só na loja, vai ser exclusivo da loja. E não concorre com o teu produto, né? E assim, a gente consegue levar essa qualidade num nível maior, sabe? Eu uso sempre a comparação de que você pode ir no mercado comprar um pão de forma, vai ter pão de forma de 5 a 20 reais o pacote. Só que o mais caro, talvez ele não chegue aos pés de um pãozinho francês ali saindo na hora, quentinho, que você passa uma manteiga. Não tem jeito. Então ele tem mais crocância, ele tem aromas diferentes que o produto feito na hora vai permitir. Então assim, a gente já pensou em várias vezes fazer isso, eu acredito que não era o momento correto. Hoje eu e o Leonardo ali, a gente chegou numa maturidade que a gente, empresarial e pessoal também, que a gente viu que agora era o momento. A gente conseguiu estruturar a questão da empresa, querendo ou não, antes a gente se dedicava muito a isso, a gente se dedica muito a isso, é o foco assim da nossa vida de trabalho, só que a gente já conseguiu estruturar algumas partes e tem pessoas que conseguem levar isso para frente, e a gente fica nessa parte de gestão. E esse
tempinho que sobrou, vamos fazer mais coisa. Então já vamos ocupar esse espaço. Então a gente já conseguiu estruturar. Encontramos também uma pessoa que vai fazer parte disso aqui, desse operacional, uma pessoa chave também. Vai ser divulgado mais pra frente. Olha, não quer contar pra gente. É uma pessoa também que tem uma experiência já na questão dos cafés. Então, assim, eu não sei quando isso aqui for pro ar, se a gente já vai ter feito isso ou não, mas ainda esse ano, tá? A gente vai estar fazendo esse lançamento aqui na cidade, que a ideia é poder receber vocês na nossa casa e, assim, fazer o que a gente faz de melhor, da melhor forma, fazendo o cookie assado na hora, tendo a opção de café especial, para aquela pausa que você tá ali pela cidade, você precisa fazer aquela pausa e entra aquela questão lá de trás, você não quer só matar a sua fome. Você quer matar sua fome com a melhor opção que tem em volta. É outra experiência, né? É que nem a questão ali da pizzaria, uma hamburgueria. Você pode tanto pedir ali pra comer em casa, que não vai chegar do mesmo jeito como se você comesse ali na hora, saiu do forno quentinho, tá crocando. E vai servir como um laboratório nosso, entendeu? Ali a gente vai poder testar sabores e fazer sabores às vezes que a gente não consegue aqui. Porque aqui a gente tem uma série de processos industriais que a gente tem, de equipamentos, que dependendo do que a gente não consegue. Quando você vai numa loja, você prova às vezes uma sobremesa, às vezes um prato, que você não consegue comprar algo pronto daquilo ali, não tem como. Então você consegue fazer para o teu cliente algo ali exclusivo. Então a gente vai é o nosso novo empreendimento que a gente vem sonhando há anos, a gente vai realmente conseguir colocar isso em prática. É uma realização assim, é uma ansiedade muito grande de estar colocando isso em prática e logo vem aí. É um outro sonho, né? Isso. Né? Brilha os olhos, né? Sim. E futuramente, ó, validando, já pode franquear, pode... É uma ideia, sim. Tem muitos empreendedores aí que eu sempre falo, precisa de marcas que também façam sentido com o empreendedor, né? E eu aposto que deve ter um outro empreendedor aí que às vezes sonha abrir um café, sonha fazer uma coisa, só que às vezes não tem aquele estralo, sim. né? Mas assim, eu gostaria de falar um dado aqui, que o Boleta contou nos bastidores pra gente ali. Hoje a fábrica deles produz 51 mil cookies, né? A gente bateu o recorde agora, agosto foi o recorde de produção. Então deixar mais um agradecimento a toda a nossa equipe, tá? Porque, assim, é um trabalho de 8 anos, só que, assim, sem essas pessoas isso não seria possível, sabe? Pessoas são tudo, então, né? Assim, E é o trabalho de tudo que a gente aprendeu que dava certo, dava errado nesse mês. Foi um recorde de faturamento, de produção, de pessoas contratadas. A gente contratou mais uma pessoa agora, esse mês. Agora o Eric está entrando na nossa equipe. Vocês estão em alto crescimento. Então, sim. Dizer, né? Então, tipo assim, a gente chegou foi um mês de recorde. Nossa. Problemas também foram um mês de recorde de problemas, mas assim faz parte. Não tem como você querer chegar no maior produção com menor problema, né? Então assim, dizem que as coisas vão aumentando de proporção. Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins ali, a gente tem que saber administrar algumas e maximizar as outras, sabe? Então assim, a gente tá com uma equipe muito boa, desde produção até a questão de vendas. A gente tá diariamente, a gente vai treinando nessas pessoas, as pessoas ali vão treinando quem vai entrando, a gente vai repassando isso e isso é muito bom. Né? Você cria liderança na produção. Exatamente. E aí a gente bateu esse recorde, a gente chegou a quase 4 mil cookies produzidos num dia. 51 mil cookies. É muito cookie. Você aguentaria comer? Isso vendido. Não. Isso aí foi vendido, produzido foi mais. 51 mil vendidos. Isso. Passou de 70. Porque assim, a gente produz mais para estoque, aí às vezes depende se o estoque tiver mais baixo, então a gente produz mais, que aí tem o estoque da fábrica, tem o estoque do vendedor, então vendido foi isso dentro do mês. E tudo que produz é aqui em Guarapuava? Isso, a fábrica é aqui e a gente distribui. Vamos ver se um dia o Boleto libera a fábrica pra gente fazer uma visita técnica lá com o jovem lá. Dá pra ser, bem legal. Pois é. E tipo assim, o que é legal, pessoal, da gente observar com tudo aqui que o Boleto tá contando, tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo, uma questão de você saber enxergar a longo prazo, não ser imediatista e principalmente você ter muita fé, né? Porque sem fé... Tem que acreditar. Né? Acreditar, cara, porque imagine quanto problema, quantas coisas que dá. Das vezes que eu parei e eu voltei, eu não sei dizer o que era, mas algo muito forte me levava a continuar, sabe? Mesmo aquilo ali não dando a renda suficiente. Antes lá eu tirava, às vezes, R$700 é o que eu ganhava ali com a venda, aí eu precisava pagar tal e tal conta, aí eu fui trabalhar daquilo, aí eu parei, aí eu voltei, mas sempre voltando. E depois que era só aquilo, a gente sempre queria mais.
A gente queria poder melhorar a produção, melhorar o produto, vender mais, levar para mais pessoas. Se aquelas pessoas que estavam consumindo gostavam tanto, tem pessoas em outros lugares, então vamos levar isso para outros lugares, sabe? Replicar, né? E como é interessante a gente como empreendedor não absorver também todas as falas negativas, né? Porque assim, às vezes as pessoas não falam por mal, né? Às vezes elas só não querem o seu mal, por isso que elas falam isso, que não vai dar certo, que você tem que voltar, você tem que arranjar um emprego estável. Mas assim, se tá no teu coração, igual você falou, uma força maior, então você tem que continuar, você tem que acreditar na tua ideia. Porque você nunca vai, se você desistir hoje, daqui 5 anos você não vai saber para onde vai isso. Exato. Que é o que acontece com você hoje, cara. Pensa lá atrás, 6 anos, se você tivesse, 8 anos, se tivesse desistido, você não ia estar vivendo o que você deve estar vivendo hoje. Eu estaria fazendo, não faço ideia do que eu estaria fazendo hoje, mas isso aqui não está acontecendo. Não está acontecendo. E se eu não fizesse isso, outra pessoa não. Tem coisa que assim, às vezes você divide sonho, mas tem sonho que é só seu, sabe? E aí se você não acreditar nisso e você não seguir naquilo ali, você nunca vai saber se aquilo vai dar certo ou não. E assim, a gente testa muita coisa, a gente faz muita coisa, a forma de vender, a gente já mudou várias formas e a gente só vai saber isso fazendo, testando, e aí também entra essa questão, não adianta só você fazer. Você precisa ter essa percepção e essa rapidez de saber onde que você errou e o que você precisa mudar. Isso. E aí com isso você vai ajustando e aí continuar. Você vai tendo o feeling do negócio, vai aprendendo ali no caminho, reajustando. E uma questão muito importante, né, que a gente entende que tudo, a questão do crescimento da empresa é dor, tem que saber lidar com a dor do crescimento, né? E ali, falando em crescimento, a gente tem que ficar muito ligado com as pessoas que a gente anda, né? Aquela questão, a média de 5 pessoas que a gente anda junto. E, tipo, tem uns amigos ali que a gente tá começando a crescer, ter sucesso, já começa a olhar assim, tal, você sabe? Né? Aquela coisa. Então, tipo, às vezes as pessoas querem te ver bem, mas não também melhor do que elas. Então tem que saber muito bem dosar com quem você anda, que senão você... Você tem que estar muito focado. Exatamente. Tem gente que, assim, você vai ter uma evolução, pode ser que tenha alguém que vai ter uma evolução maior, menor, tudo mais, só que também, assim, não dá pra você arrastar. Se você vai estar lá, vamos supor, você está muito determinado, tem uma pessoa que tá ali junto com você sente se essa pessoa tá determinada, se ela quer evoluir, e aí é que você acaba, tipo, se juntando, você vai procurando similares, você vai procurando quem quer essas ideias com você, sabe? Então, a gente precisa procurar o que faz sentido pra gente. Seja desde a questão do negócio, das pessoas que fazem parte da nossa vida, seja a esposa, o marido, amigo, familiares, que se você se afasta ou se você se aproxima, mas tem que fazer sentido pro que você quer lá na frente, porque você quer no que você está fazendo agora e onde você quer chegar, porque senão não bate, realmente não vai. Cara, eu acho que se a gente ficasse conversando, acho que ia mais umas 2 horas, mas assim, a gente tem que... Como é que fala? Tudo que é bom tem que acabar, né? Mas assim, cara, Boleto, antes da gente acabar, queria fazer 2 questionamentos para você. Primeiro, queria falar para você assim, você passar uma visão para uma pessoa que está começando assim, eu vou focar mais no segmento que você trabalha, de doce, porque você sabe, né? Mas tem milhares de negócios de doce por aí, e doce bom, né? Muita coisa boa. O que você falaria para esse pessoal aí que está começando, que tipo, tem vontade de montar uma marca, de ir pro jogo mesmo? Olha, é difícil dizer, assim, elencar, eu tenho até dificuldade de elencar coisas, mas além de tudo que a gente falou, assim, acreditar no que você quer fazer, tá? Acreditar muito e não deixa assim, vai ter dia que nem a gente falou, vai ter dia que vai ser difícil, você tem que acreditar nesse dia, porque acreditar só quando as coisas tão boas, tão favoráveis, às vezes é fácil, mas tipo assim, além de acreditar, a gente precisa estudar e buscar aquilo, porque não adianta eu acreditar muito naquilo, mas eu não estudei a viabilidade daquilo, eu não estudei se alguém já está fazendo aquilo. Levantar informações, assim, tudo que a gente pode pegar de informação. Assim, vai ter uma coisa que vai acontecer que você não vai gostar, mas você pode tirar uma informação, um conhecimento bom daquilo, sabe? Então, assim, estuda, você quer fazer tal coisa, estuda sobre aquilo, estuda a história daquilo, como que começou, como que é onde você tá, para saber se as pessoas têm interesse daquilo. Então, busque informações, além de acreditar, busque informação, porque quanto mais munido de informação você tiver, mais rápido você consegue reagir e você vai conseguir fazer aquilo melhor, sabe? Então, assim, ir atrás e estudar
você persistir também, sabe? Entender que hoje em dia a gente quer as coisas muito prontas, sabe? A sociedade cobra da gente isso muito pronto, a gente replica isso e as coisas não acontecem do dia pra noite, sabe? Eu tô nisso há 8 anos, sei que isso é só o começo, sabe? E 8 anos, quantos dias são, sabe? Teve dias maravilhosos, teve dias horríveis, entendeu? E tipo assim, faz parte. Teve coisas que aconteceram que eu não imaginava, tanto positiva quanto negativamente, sabe? E a gente tem que saber como contornar, às vezes nem contornar, mas tipo, pegar isso, abraçar isso e entender como que aquilo ali faz parte dessa minha vivência e como que eu posso usar aquilo ao meu favor, sabe? Porque vai acontecer coisas que não estão planejadas. A gente precisa, nesse de estudar, você consegue planejar, você consegue pensar no que você vai fazer e vai acontecer coisa que não está planejada, tá? E aí como é que você faz? O que você faz a partir daí, sabe? Então, estuda, tenta saber sobre isso, converse com pessoas. Por exemplo, a gente se juntou muito ao Sebrae, entendeu? Ali no Sebrae, quem estava indo no Sebrae queria melhorar, queria fazer essa questão do empreendedor se profissionalizar. Então você estava num lugar que várias pessoas queriam a mesma coisa. Vocês no Conjovem, por exemplo, vocês estão ali, quem está ali tem interesses em comum, entendeu? Você falou dessa questão das amizades, então assim, se aproxime de pessoas e de locais, de grupos que queiram coisas parecidas com você. Entrar numa comunidade, né? É uma comunidade, entendeu? Você vai aprendendo. Aprenda com quem já faz. A gente aprendeu muita coisa quebrando a cara, fazendo e errando, sabe? Se você pode... E é uma forma muito boa de você fazer. Você vai tirar sua prova ali também. Mas assim, busque quem já fez isso, sabe? Porque aquela pessoa, você não está tentando fazer uma coisa que ninguém fez, acho que no mundo. Alguém já fez alguma coisa, nem que seja parecida. O que essa pessoa fez? Como que ela fez? Entendeu? Tenta conversar. Às vezes a gente não manda mensagem. Esses dias tinha me mandado mensagem, a pessoa ficou, eu não mandei mensagem para você. Eu falei, no máximo eu ia falar não, no máximo não ia responder, mas tem que tentar. Tenta. Tipo isso. Assim, estude para você saber o que você vai estar fazendo, pra você não sair tentando qualquer coisa, mas assim, tenta, entendeu? Tenta, vai lá e testa. E assim, e analisa. O que deu certo, o que deu errado. Você vai ver o que deu errado, você vai poder melhorar da outra vez. Então é um ciclo de você buscar informação, você acreditar naquilo e você tentar ver o que você fez e persistir. Se é algo que você realmente quer, até a gente fez até uma publicação esses dias, a Laura até colocou, não tenha pressa naquilo que você quer que dure para sempre. É mais ou menos isso. Porque tipo assim, você quer que aquilo ali dure muito tempo, você quer que aquilo ali faça parte da sua vida, por que você quer fazer isso tão rápido? Por que você quer que aconteça do dia para noite, sabe? É sobre a jornada, né? Também. Saber vivenciar uma outra coisa que a gente viu, e assim, eu tô falando isso e muitas coisas, não que eu faça isso 100%, mas é uma coisa importante pra gente ter... Eu tava falando isso aqui até me fugiu, sabe? Mas é muito importante você saber isso, por exemplo, eu quero uma fábrica, assim, assado, sabe? A gente tem lá escrito no nosso quadro, eu tenho lá a foto de como que seria uma fábrica, você visualiza aquilo, sabe? Então, tem 8 anos já, entendeu? Teve muita coisa que eu quis ao longo desse tempo que mudou, tem muita coisa que persiste ali. Eu falo para todo mundo da fábrica, eu falo para quem me conhece que a gente vai construir um equipamento que vai fazer cookie assim, assado. Tem gente que fala que a gente é maluco. Eu falo assim, a gente é maluco sim, entendeu? A gente vai dar um jeito disso acontecer. Então assim, se o que você quer fazer não existe, tenta estudar alguma forma de fazer aquilo ser possível, sabe? Tipo assim, a gente vai pra Lua, a gente faz exploração espacial, não tem como você chegar e falar eu buscava... vai pra Lua, por que nós não vamos conseguir fazer eu buscava empresa para construir esse equipamento e tinha lugar que falava, não tem como fazer isso. Eu falei, cara, como que não tem como? Como que não tem? A gente tá lá buscando um espaço, você vem falar que não tem como fazer isso. Você pode falar que é caro ou que você não quer fazer, mas que dá para fazer, dá. Sabe? Pra morte, cara. Eu acho que o resto tem... O Elon Musk nem fazer um foguete e voltar de ré. Entendeu? Quer ir pra Marte. Ontem a gente não tava na palestra, na imersão lá,
sobre voltar ao movimento do corpo via IA? Isso há um tempo atrás era impossível, Pois entendeu? É coisa de filme, né? Então, é claro, vai ter coisa que vai ser mais simples que a outra. E às vezes para começar um empreendimento é muito mais fácil do que ir para Marte ou fazer um foguete voltar. E você viaja igual, né? Mas é tipo assim, dizem que você sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho, né? É o mesmo trabalho. Então Pois vamos sonhar grande que a gente consegue de alguma forma realizar isso. E assim, entender a importância das pessoas, sabe, que estão ali, porque assim, você pode ser fera, você pode ser excelente em um monte de coisa, mas sozinho você vai até tal lugar. Se você tá acompanhado, você tem força, as pessoas te ajudam, saber que entender que, tipo assim, não é porque você criou aquilo, você é o dono daquilo, que é a sua opinião, entendeu? Se é uma empresa com várias pessoas, você precisa estar ouvindo aquelas pessoas e entender que ali são pessoas também, sabe? Então isso é muito importante e daí a gente vê que isso falta muito hoje, sabe? São coisas muito robóticas e a gente vai perdendo essa conexão de pessoa com pessoa, de entender que do outro lado é uma pessoa também. Então, assim, eu poderia aqui ficar falando horas sobre isso aqui, só que eu acho que isso são coisas muito importantes, assim, e acredite, Vamos busca marcar informação parte 2, né? parte Eu dois. acho que- Vá eu acho que atrás. merece, Pois né? Outra coisa que eu acho que é super válido aí, você que quer montar um negócio, sair da estaca zero ou profissionalizar, essa dica é muito importante. Mas uma pergunta pra gente finalizar esse pod. Cara, que da hora esse pod, conteúdo absurdo. super rico. Cara, onde você, Thiago e a marca Cookie do Boleta querem estar daqui 5 anos? No Brasil todo, para começar. Brasil todo. Eu falo que onde tiver gente vai ter cookie do Boleta. Mas a gente tem uma meta que é até 2026 a gente tá vendendo 250 mil cookies por mês. A gente tem isso bem claro. Então, assim, a gente bate essa meta, a gente sabe... Isso é vendendo, né? Vendendo, então produzindo vai ser produzindo. mais. Então, assim, a questão de meta, eu quero muito que a gente possa ter ainda mais qualidade, mais padrão, sabe? Tipo assim, a gente já tem um padrão muito bom, sabe? Só que eu sei que isso dá pra melhorar. Como lá atrás eu tinha um produto muito bom, eu sabia que dava pra melhorar, isso continua hoje. Se eu chega alguém e fala que tipo não dá pra melhorar, ou tipo assim, se a pessoa perdeu essa noção ali, entendeu? Ou parou de sonhar, porque dá sempre pra gente melhorar, nem que seja um pouquinho. Então assim, eu quero estar levando junto com o Cookie do Boleta toda essa qualidade. A gente fala que aqui é o melhor pedaço do seu dia. Então, que muitas pessoas possam ter esse melhor pedaço do seu dia, porque às vezes a pessoa não está num dia tão bom, ela prova um cookie e ela fica bem. Ela está num dia bom, ela prova um cookie e ela fica melhor ainda. Então, se a gente puder levar isso para mais pessoas, sabe? E aí, com isso, o que eu vejo hoje na empresa? A gente gera emprego, a gente... traz pessoas e faz com que o sonho dessas pessoas sejam realidade também. Então, se a gente puder fazer com que o sonho das pessoas, tanto quem consome, quem faz parte da empresa, seja realidade, então, além de levar o produto, a gente poder contribuir na vida de outras pessoas também. Incrível, incrível. Mas assim, gente, eu acho que seria isso hoje. E, viu, Boleta, fala aí, onde que o pessoal pode acompanhar vocês nas redes sociais? Exatamente. Nas redes sociais, o do Cookie do Boleta é @Cookie do Boleta. O meu é Boleta do Cookie, então a gente está sempre compartilhando sobre isso. E ali, tanto o Facebook quanto o Instagram é Cookie do Boleta. Pode seguir a gente lá. E tem site? O site é cookiedoboleta.com.br. Pelo site a gente consegue entregar para todo o Brasil. Então lá você consegue comprar de uma até quantos o seu coração ou o seu bolso permitir. Se E você a quiser gente revender também, né? Na Isso, tua loja, isso. no seu mercado. Seja se você quiser ser um distribuidor do nosso produto, se você quiser ser um ponto de venda, ali pelo site você consegue lá preencher um formulário. Quero ser um revendedor, quero ser um ponto de venda, quero ser um representante. A gente recebe esse e-mail, ele vai entrando ali na nossa lista, a gente vai entrando em contato, ou até também pela nossa rede social, pode mandar mensagem por lá. Se for pelo site ou pela rede social, a gente dá uma forma de atender e uma forma do cookie chegar onde for ali. Vale a pena experimentar, pessoal. É com toda muito certeza, bom, muito bom. Então seria isso, né, Valesco? Vamos se despedir da galera, né? Por hoje seria basicamente isso. Nós estamos em êxtase aqui de tanta ideia, tantos insights. Acho que daria mais umas 2, 3 horas de, Se deixar. de conversa. Muito obrigado, pessoal. Sigam a Muito gente obrigado, também, muito do obrigado. Conjove, né? Como é que é o nosso arroba? Segue lá com jove.guarapuava no Instagram, beleza, pessoal? Muito obrigado aí, gente. E é isso.